And I hope you understand E eu espero que você compreenda that growing is just an increase of Christ in each of our que lives. crescer nada mais é do que o aumento de Cristo em cada vida. So one of the ways this increase is accomplished by the ministry of the Word. Uma das maneiras pelas quais esse crescimento ocorre é pelo ministério da palavra, But it also happens as we have fellowship with one another. mas também ocorre à medida que temos comunhão uns com os outros. That is, if we are fellowshipping Christ. Ou seja, se tivermos comunhão em Cristo, As we mentioned last evening, como mencionamos ontem à noite, we're not only to be receivers of God's grace, nós não devemos ser apenas aqueles que recebem da graça de and Deus, certainly if we receive the grace of God, mas certamente ao recebermos a graça de then it will Deus, change who we are. isso mudará o que somos. It'll make us more like our Lord Jesus. Isso nos transformará mais à imagem do nosso Senhor Jesus. And this is what is in God's heart when He calls us to Himself. E é isso que Deus tem em seu coração quando Ele nos chama para si mesmo. Certainly the issue of forgiveness of sin has to be a settled matter. Certamente a questão do perdão de pecados tem que ficar resolvida. But God's real reason Mas a real razão de Deus is He wanted another son and daughter just like His own é que son. Ele queria ter mais filhos e filhas, tal como o seu filho. So He is working to conform us to the image of our Lord Jesus Christ. E com esse objetivo, Ele trabalha para nos conformar à imagem do seu filho, o Senhor Jesus And you Cristo. know it says in Romans 8:28 Você sabe que em Romanos 8:28 diz that God causes all things to work together for good que todas as coisas cooperam para o bem for those who love Him daqueles que amam a Deus and are called according to His e purpose. daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. You know, sometimes when we're thinking about that verse Às vezes, ao pensarmos nesse versículo, or quoting that verse, ou ao citarmos esse we versículo, put the period in the wrong place. às vezes colocamos um ponto na posição errada. We sometimes say God causes all things to work together for good for those who love Him. Às vezes dizemos assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. But there's not a period there. Mas não há um ponto nesse Paul ponto. says, and for those who are called according to His purpose. Continua o versículo dizendo: aqueles chamados de acordo com seu propósito. Why did God call you to Himself? Por que foi que Deus te chamou para si mesmo? What is His purpose? Qual é o seu It's propósito? simple. É It's muito single. simples. It's only one. Só há um propósito. He wants you to be like His Son. Ele deseja que você seja como o seu filho. He wants to be able to look into each one of our lives Ele quer ser capaz de olhar para cada uma de nossas and see vidas there in us e ver em nós the same character o mesmo caráter He finds in His own Son. que ele encontra em seu próprio filho. This is the goal of our salvation Este é o alvo da nossa salvação, in terms of our own personal no lives. que diz respeito à nossa vida pessoal. That's why it's a wonderful salvation, É por isso que é tão grande uma salvação. because God is going to transform us, Deus há de nos transformar make us the kind of people e tornar-nos um tipo de pessoas that can enter into an eternity que possa adentrar a eternidade. where all time and concerns of those matters are removed. A eternidade é um período em que todo tipo de preocupação com o tempo e outras No coisas calendars, se foram. Não há mais calendário, no watches, não há mais relógios. timelessness, É a ausência de tempo, spacelessness, a ausência de espaço. and ushered into a whole new dimension. Entramos numa nova dimensão, And we cannot enter into that dimension mas nós não podemos adentrar essa and nova fully dimensão enjoy that dimension e gozarmos plenamente and dessa be dimensão productive citizens in that e dimension sermos cidadãos produtivos nessa dimensão, unless we are transformed. a menos que sejamos transformados. Now we talk about going to heaven, Sim, nós falamos de irmos para o céu, but if we went to heaven the way we are
this morning, Mas se acontecesse de nós irmos ao céu como nos encontramos esta manhã, we would be like fish out of water. seríamos como peixes fora d'água. We would not feel comfortable there at all Não nos sentiríamos à vontade ali, because there's so much in us porque há tantas coisas em that is nós unlike what we discover there. que não são como aquilo que descobriremos lá. So God has to do a great work in each Por one causa of us. disso, Deus precisa fazer uma grandiosa obra em cada um de nós. And brothers and sisters, when it comes to this matter, Irmãos, quando chegamos a esse ponto, we all stand on level ground. nós todos somos nivelados por We all baixo. need a radical transformation Todos of our lives. precisamos de uma transformação radical de nossa And vida. that's why our Lord Jesus died on that cross. E foi por isso que o Senhor morreu sobre a cruz. There's much more that was going on there than just the forgiveness of our sin. Certamente havia muito mais se passando naquela cruz do que simplesmente o perdão dos God nossos was pecados. doing a work Deus estava fazendo uma whereby He can obra eliminate all unrighteousness from His universe. pela qual Ele pudesse eliminar toda injustiça deste And He universo. can usher in righteousness E Ele pudesse produzir justiça. so that the end of all that De process, forma que ao final de todo esse processo, everything in God's great universe todas as coisas nesse grandioso universo de Deus will manifest the beauty of our Lord Jesus Christ. manifeste a beleza do Senhor Jesus Cristo. But He also is very interested Mas é também muito interessante in the observar glory of Christ being manifested in your life que a glória de Cristo deve ser manifesta em sua and vida in my life. e na minha vida. This is why God called us. Foi para isso que Deus nos We were chamou. like lost sheep, Éramos como ovelhas perdidas, but our good shepherd came and found us mas o nosso bom pastor foi e nos encontrou and brought us back to where we were always supposed to be. e nos trouxe de volta para onde nós sempre deveríamos estar. This morning we want to read 4 portions of Scripture. Nessa manhã gostaríamos de ler 4 porções das Escrituras. We want to begin in 2 Peter 3, Desejamos começar em 2 Pedro capítulo 3. verses that we've been reading each session. São os versículos que temos lido toda a sessão. 2 Peter 3, verses 17 and 18. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18. And again, we'll just have them read in Portuguese. Leremos apenas em português. 2 Pedro capítulo 3, versículos 17 e 18. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que, arrastado pelo erro desses insubordinados, descaiais da vossa própria firmeza. Antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. And then in Matthew's Gospel, No Evangelho de Mateus, chapter 11, no capítulo 11, just again a few verses. leremos um par de versículos. Matthew 11, Mateus capítulo 11, verses 28 through 30. versículos 28 a 30. Mateus 11, 28 a 30. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ephesians chapter 4. Efésios capítulo 4. Two verses, 2 versículos, verses 20 and 21. versículos 20 e 21 de Efésios capítulo 4. Efésios 4, 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. And then in Philippians Finalmente em Filipenses, chapter 3. capítulo 3, And we want to read beginning in verse 7 começaremos no versículo 7, and read through verse 14. leremos até o versículo 14. That's Philippians 3, Filipenses capítulo 3, verses 7 to 14. versículos 7 a 14. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei,
senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu tenha já recebido, ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Let's pray together. Oremos. Our gracious Lord, we do want to thank you so much for giving us this time together. Gracioso Senhor, damos-te graça por nos dares esse tempo juntos. We want to just offer our deep thanks to you Queremos oferecer a nossa profunda gratidão a Ti, for each word that you have spoken to our hearts. por cada palavra que o Senhor já tem falado ao nosso coração. And now we want to open our hearts one more time E agora, mais uma vez, desejamos abrir o nosso coração that we might hear your word. para ouvirmos a Tua palavra. We ask that your Holy Spirit Pedimos que o Teu Santo Espírito would anoint our time, abençoe e unja esse tempo, that he would anoint every aspect of what is going to happen. que Ele unja cada aspecto do que aconteça. Lord, we would just stand against all interference, Senhor, nos posicionamos contra qualquer interferência, any spirit or power that's trying to interfere with your word. qualquer espírito ou poder que se opõe à Tua palavra. In your name we would stand against it. Em Teu nome nós nos opomos. And Lord Jesus, in your name, E Senhor Jesus, em Teu nome, we would declare that you are the Lord over this time. declaramos que Tu és o Senhor sobre esse tempo. Lord, we want you to be free to do everything you desire to do. Senhor, desejamos que o Senhor tenha toda a liberdade de fazer qualquer coisa que o Senhor deseje fazer. So we humble our hearts before you. Senhor, por isso humilhamos o nosso coração diante de We Ti. humble our minds before you. Humilhamos a nossa mente diante de And we Ti. declare our total dependence upon E you. declaramos nossa total dependência de Ti. Lord Jesus, Senhor Jesus, only you have the words of eternal life. somente Tu tens as palavras de vida eterna. And we want you to speak to us E this morning. desejamos que o Senhor fale conosco nesta manhã. Our hearts are yours. Senhor, nosso coração é Teu. Speak, Fale, because your servants are listening. porque Teus servos ouvem. And we ask this in your name. Pedimos isso em Teu nome. Amen. Amém. Peter's encouragement. O encorajamento de Pedro Grow. é crescei. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Now, these are words of encouragement that could be spoken to anybody. Essas palavras de encorajamento são possíveis de serem pronunciadas para qualquer pessoa. But most of you are here this morning are younger brothers and sisters. Mas certamente que a maioria de vocês que estão aqui nesta manhã são irmãos mais novos. There may be some who don't even know our Lord. Talvez haja alguns aqui que sequer conhecem o Senhor. But the Lord wants to speak to your heart too. Mas mesmo assim o Senhor deseja falar a você também. He loves you with a perfect love. Ele te ama com amor perfeito. He only wants to add riches to your life. E o único desejo que Ele tem é de acrescentar riqueza à sua He vida. doesn't want to remove anything from your life Ele não quer retirar da sua vida that has any real value. nada que tenha valor real. But He wants to replace that which you now have Mas aquilo que você agora tem, Ele gostaria de substituir with something of real value. com alguma coisa de real valor. You know what it is He wants to replace it with? Você sabe com o que Ele deseja substituir essas coisas? He wants to give Himself to you. Ele deseja se dar a si mesmo para você. He wants you to know His grace. Ele deseja que você conheça a sua graça. He wants you to grow and mature in this grace, Ele deseja que você cresça e amadureça na sua to graça, where you become a good receiver of His ao grace. ponto de você se tornar um bom recebedor da sua You graça. become a responsible receiver E of the você se grace. torne responsável recebedor da sua That you graça. don't live your life as a believer in the Lord Jesus in an você- irresponsible way. Para que você não viva uma vida de crente no Senhor Jesus Cristo de forma irresponsável. Now, these are lessons we need to learn. Essas lições nós precisamos aprender. But we also need to grow in our knowledge of our Lord Jesus Também Christ. precisamos crescer no nosso conhecimento do Senhor Jesus. There's a real sense in which He is unknowable. Há de fato um sentido no qual ele não pode ser conhecido, He is beyond our ability to fully know. porque ele transcende nossa capacidade de conhecê-lo completamente. Why?
Por quê? Because He's God. Porque Ele é Deus. And God we are totally unable to fully understand God. E nós somos totalmente incapazes de compreendermos plenamente a Deus. So don't think of our Lord Jesus Não pense a respeito do Senhor as Jesus someone different than God, como alguém diferente de Deus, less than God. menos que Deus, He is God. pois Ele é Deus. And this is the way the sovereign God has decided that we as human beings can come to know God. Mas foi essa maneira pela qual esse Deus soberano decidiu que nós, seres humanos, viemos a conhecê-lo. As we grow in our knowledge of our Lord Jesus À medida que Christ, crescemos no conhecimento do nosso Senhor Jesus we Cristo, grow in our knowledge of God. nós também crescemos em nosso conhecimento Now, de God is Deus. not interested in us just having mental knowledge. Mas Deus não tem qualquer interesse em que tenhamos apenas conhecimento mental Now, de He Deus. created us with a mind. Sim, Ele nos criou com uma mente. And we need to become good, responsible people in reference to our E minds. nós, enquanto diz respeito à nossa mente, precisamos nos tornar pessoas We boas need e to responsáveis. be in control. Precisamos estar no controle What's going on up here? daquilo que se passa aqui em cima. As we mentioned last night, Como dissemos ontem à noite, nobody volunteered ninguém se dispôs to have a camera mounted in your brain a montarmos uma câmara em nosso cérebro and let us watch on the screen what is happening in your mind. e projetar nessa tela tudo o que se passa na sua mente. The fact is, O fato é someone else usually controls our thinking que, de fato, outra pessoa controla os nossos pensamentos, rather than us controlling our thinking. em vez de nós controlarmos o nosso And this is pensar. part of God's great salvation. E isso é parte da grande salvação And de as we Deus. mentioned, He begins in our inner man, E como mencionamos, ele começa no nosso homem interior, in the innermost part of our being, naquela parte mais interior, mais íntima do into nosso that ser, depth of our being that you cannot see, naquela região mais profunda do nosso Into ser que our nós não spirit. podemos ver, é o nosso espírito, into our heart. dentro do nosso coração. This is where God begins His work. É ali que Deus começa a sua obra. And from this position, E nessa posição, God wants to extend His salvation Deus deseja estender sua salvação to include every part of our being. e assim incluir, abraçar todas as partes da nossa He wants vida. to fully restore our spirit Ele deseja restaurar completamente o to nosso where our espírito, spirit is the master of our life. ao ponto do nosso espírito ser o mestre da nossa vida. This is where the decisions need to be made. É ali que as decisões precisam This is where the ocorrer. strength and power and life are. É ali que se encontra o poder, a força e a vida. And so God wants to fully restore the function of our spirit. Por isso, Deus deseja restaurar completamente a função do nosso espírito. Because what happened to Adam O que aconteceu com Adão was he experienced death. é que ele experimentou morte. Death entered into his spirit. A morte entrou para dentro do seu And it espírito affected the functioning of the spirit. e afetou o funcionamento desse So espírito. now when God begins His work of salvation, Quando Deus começou a sua obra de salvação, He begins in our spirit. ele começou lá no espírito. You remember in 1 Thessalonians 5, Você se lembra a palavra lá em 1 Tessalonicenses Paul's prayer 5, for these believers. a oração que Paulo fez pelos crentes, May the God of peace Himself que o próprio Deus da paz sanctify you entirely. vos santifique em tudo, May your spirit, e o vosso espírito, soul, alma and e body corpo be preserved complete sejam preservados completos, Without perfeitos, blame, sem qualquer at the coming of our Lord Jesus Christ. sem qualquer mácula na vinda do Senhor Jesus Nothing Cristo. wrong. Não há nada de errado. God can take His eyes where He can see everything. Deus pode tomar seus olhos que veem todas as He can coisas. look into our life Ele pode olhar para a nossa vida and He can discover nothing e wrong. Ele quer descobrir nada de errado. Can you believe that? Você pode crer nisso? Can you believe it? Você crê nisso? That there's coming a time De que há de vir um tempo when God's work is going to result em que a obra de Deus resultará in us being without blame, no fato de nós não termos qualquer culpa. perfect, Seremos perfeitos, Complete, completos, mature, maduros, conformed to the image of our Lord Jesus Christ. conformados à imagem do Senhor Jesus This is the Cristo. goal of God's Este é o salvation. alvo da salvação de Deus. Oh, my dear friends, Meus this morning, queridos, I want to appeal to you. Eu quero clamar a vocês. Don't see God's salvation only on a very
simple level. Não entenda a salvação de Deus num nível muito You simples. see, our problem O is nosso problema é everything our God que does tudo aquilo que nosso Deus faz is great. é grandioso. And when we experience something of what God does, Quando nós experimentamos, portanto, alguma coisa que Deus it is faz, so wonderful, tão we maravilhoso think there can't be anything else. que a gente imagina que não tem mais. For example, Por exemplo, when you come to know the reality of the forgiveness of your quando sin, você experimenta a realidade do perdão do seu when pecado, you know in the depths of your being quando lá no fundo do seu ser você that a conhece holy, righteous God que esse Deus que é completamente justo e has reto forgiven you te perdoou of every stupid thing you've ever done. toda tolice que você já fez. There is no more record of it. Não há qualquer registro. You may remember, Talvez você se but He lembre, does not remember. mas ele não se He lembra. takes your sins Ele toma seus and He removes pecados them as far as the east is from the west. e ele os remove, assim como o ocidente se dista do ocidente, How do far is oriente. that? Qual é a How far is it distância? from the east to the west? Quão longe está o oriente do ocidente? You can't measure it. Você não pode medir. So He takes our sin Deus então toma and nosso removes it pecado far from Him. e remove o pecado para longe And he de si mesmo. forgets. E ele se esquece. He has no more memory Ele não mais tem of memória our desse sin. pecado. Now this is a great forgiveness. Essa é o grandioso perdão. But you know, brothers and Você sisters, sabe, irmãos, when you experience que this, quando você experimenta tal sometimes coisa, the joy that floods our às hearts, vezes o gozo que inunda o nosso coração, knowing that we have such a great por saber forgiveness, que temos tão grande salvação, we assume that's the end, e achamos por causa disso que esse é o fim. when it's just the beginning. E de fato é It apenas gets o começo. better. Melhor além There's disso. more for us to Há experience. muito mais para ser That's experimentado. what it means to grow in the grace and knowledge of E our é Lord isso que Jesus Christ. significa crescer na graça e no conhecimento do Senhor Yes, Jesus He Cristo. is the Lamb of God, Sim, certamente Ele é o Cordeiro but de He's Deus. also the sovereign ruler of the Mas universe. Ele também é o governador soberano deste He is the universo. Son of God. Ele é o Filho de Deus. He is the Son of Ele é o Man. Filho do He homem. is the Good Shepherd. Ele é o bom pastor. He's the bright and morning star. Ele é a estrela da manhã. He's the beginning and the end, Ele é o começo e o fim. the first and the O last. primeiro e o He is último. God's everything. Ele é o tudo de Deus. And so, how do we expect Como é que poderíamos esperar that through one que experience por meio de apenas uma we can have experiência everything that we need? nós tivéssemos tudo o que precisamos? Now it's all there. Claro, já está It's tudo all ali. available to us. Tudo está disponível a nós. But you can't take it in all at one Mas time. você não tem a capacidade de absorver isso You de uma can't vez. experience it all at one Você time. não pode tomar isso de uma única Just vez. like children. É como criança. We have to grow into it. Precisamos crescer para dentro Step disso, by step. passo a passo. From one stage of glory to another stage of De um glory. estágio de glória ao próximo You can estágio read de about glória. this in 2 Corinthians Nós lemos a 4. respeito disso. 2 Corinthians 4. 2 Coríntios, Oh, maybe three. 3. Yeah, 3. 2 Coríntios capítulo 3, nós lemos disso, About going from glory to glory. onde diz que nós crescemos de glória em glória. You know, when you experience forgiveness of your sin, Quando você experimenta o perdão dos when seus the peace pecados, of God floods your heart, quando a paz de Deus inunda o seu coração, what word do you use to describe that? que palavra você utiliza para descrever isso? You know, language is greatly limited. Você sabe, as nossas palavras são muito And limitadas. sometimes we have experiences. E muitas vezes temos It's experiências impossible to use words to describe it. que nós não conseguimos descrever com palavras. But the scriptures calls it glory. A palavra de Deus se refere a isso como glória. It's glorious. É glorioso. It's wonderful. É It's maravilhoso. marvelous. É maravilhoso. Yeah. This is only the beginning. E esse é apenas o começo. And so God wants us to grow. Deus deseja que nós prossigamos a crescer. Our Heavenly Father has a desire for us to grow and mature. O nosso Pai Celestial deseja que cresçamos, que nos tornemos maduros. Grow in our ability to receive His grace. Devemos crescer na nossa capacidade de receber a graça de Grow Deus. in our ability to be good stewards of that grace. Crescer na capacidade de sermos bons mordomos, Grow in our dispenseiros da sua graça. ability to cooperate with the grace of God. Também crescemos na nossa capacidade de cooperar com a graça de Because it's all Deus. going to be done by the grace of God. Mas tudo será feito pela graça de Deus. You know, some of us evangelical believers Alguns de nós, crentes evangélicos, have had I think, a misconception. têm conceitos errados. We all know, Todos sabemos if you are a real evangelical, que, de fato, se você for um evangélico then you real, know it's verdadeiro, only by the grace of God você sabe que é somente pela graça that de you can be Deus forgiven of your que você sin. pode receber o perdão dos But seus there's something pecados. very subtle begins to happen. Mas
alguma coisa muito sutil começa a acontecer. Somehow we have come to believe De alguma maneira passamos a that crer after that first que experience, depois da primeira experiência, God forgives us, Deus nos perdoa, and then it becomes our responsibility to go the rest of the way. mas aí passa a ser a nossa responsabilidade prosseguir o restante do caminho. So you know what has happened? Você sabe o que acontece? We have taken the Christian life Tomamos a vida cristã and reduced it to a list of rules and regulations. e nós reduzimos a vida cristã a uma lista de regulamentos e regras. That is, most evangelicals, Ou seja, a maioria dos they evangélicos have a list of things you do not do. tem uma longa lista de coisas que não se fazem. Please forgive me for using this, Por favor, me perdoem por usar essa ilustração, but we have a joke in the United States. mas nos Estados Unidos temos uma piada. And I don't know if my brother can translate it or not. Possivelmente não. His English is better than mine. Eu não sei se eu vou conseguir traduzir a piadinha. But there's some things we say that maybe he hasn't heard. Mas há algumas coisas que a gente diz nos Estados Unidos que talvez ele nunca tenha ouvido falar. But we try to expose this faulty thinking. Nós tentamos expor esse pensamento errado. That is, reducing the reality of being a believer in the Lord Jesus Christ E que pensar errado é esse? É reduzir a realidade de ser um crente em Jesus Cristo to a list of rules and regulations. a uma lista de regras e regulamentos. There are a list of things we do not do. Ou seja, uma lista de coisas que não se devem fazer. So here is the statement that we make. Então, a anedota é a seguinte. I don't drink and I don't chew and I don't go with the girls that do. Can you translate that one? Try. Try, huh? Eu não bebo, eu não masco e eu também não saio com as meninas que fazem assim. You didn't get the joke. Você That's não entendeu, okay. né? Mas tudo bem. It's not worth it anyhow. Não vale a pena mesmo, não. But it means that we make a list of things. Ou seja, nós fazemos uma That if lista you're a de good coisas believer, de que se você for um bom you don't crente, do. você simplesmente não faz. And everybody decides what is to be in this list. Agora, Everybody has their own list. Cada um decide o que deve colocar na sua própria lista. Cada And um then tem on sua the própria other lista. side, we have another list. Do outro lado existe These uma are the outra things lista. that a good Christian does. Aí são as coisas que o bom crente deve fazer. What is in your list? O que você tem na sua What does a lista? good Christian do? O que um bom crente First, he goes faz? to a meeting every Sunday. Não, claro, primeiro ele vai a uma reunião todo domingo. At least one meeting a week. Pelo menos uma reunião If por you're a semana. real good Christian, Agora, se você realmente for you bom go to mesmo, 2 or 3 meetings você a vai week. pelo menos a 2 ou 3. You read your Bible, Você lê sua Bíblia, you pray, você ora and many other things that you do. e tantas outras coisas que se Then fazem. there's the other list E aqui do outro lado a of the outra things lista we don't do. das coisas que não fazemos. We don't go to movies. Não vamos ao cinema, We don't drink alcohol. nós não bebemos álcool, We don't use profanity. nós não falamos desrespeitosamente a And then Deus. everybody has their own little things they add to the E list. cada um acrescenta suas próprias coisas à lista. Now, do you know that you can refuse to do all of those things, Você sabe que você pode se recusar a fazer todas essas and you can coisas. do all the other things, E você ainda pode fazer todas as demais coisas and not be a believer in the Lord Jesus Christ e at all? não ser sequer um crente no Senhor Jesus Cristo? That's not evidence that you are a believer. E essas coisas não são evidência de que você é um crente no Senhor There Jesus needs Cristo. to be evidence in your life. Precisa haver evidência em sua vida. We need to be able to see Christ in each other. E a evidência é sermos capazes de ver a Cristo The people dentro in the da world vida need do to outro. look at us As pessoas do mundo precisam olhar para and nós see that there's something different. e ver que há algo diferente. That difference is Christ himself. E essa diferença é o próprio Cristo. But I've already said to you Mas eu já lhe disse, 2 times. por 2 vezes, I'm going to say it the 3rd e time. já direi agora a terceira There is vez, only one person who can live the Christian que há life. apenas uma pessoa que pode viver a vida Only cristã. one person in this universe Apenas uma pessoa em who todo o can live the universo Christian life. que pode viver a vida cristã. And he wants to live it through you. E ele deseja viver essa vida And por through meio me. de você e por meio de He mim. needs to become our life, Ele precisa se tornar a nossa vida, living in us. vivendo em nós. It is no longer I who live, Paul says, Paulo disse, já não sou eu quem vive, but Christ who lives in me. mas é Cristo que vive em mim. This is normal Christian living. Isto é vida cristã normal. This is what God has in É mind. isso que Deus tem em sua That mente. Christ comes to live in me. Cristo vem habitar em mim. And the things you don't
you don't do E as coisas que você não faz, are the things he doesn't do. de fato, as coisas que ele não fez. If he doesn't do it, Se ele não faz, you don't do it. você não faz. But there's not a rule or regulation. Não existe um conjunto de His regras. life inside of you É a vida dele em begins to você register inside of you. que testemunha em você, And when you're doing testifica em something, você, que é quando você faz That algo, life registers, no. aquela vida diz, por aí não. Yes? Não é assim? If you've had a real experience with the Lord. Se você já teve uma experiência real com o If Senhor, you've come to know him just maybe even a couple of years ago. talvez você o conheça há poucos anos, Almost immediately, quase que imediatamente. there are things that you're doing, Há coisas que você faz, nobody tells you. ninguém te diz nada, They didn't hand you a list. Now, these are the things you don't do ninguém te passou uma listinha dizendo, são essas coisas que você não deve fazer. inside of you. Mas lá dentro, The life of Christ a vida de Cristo says you don't do this. diz, não, você não fará isso. This is the Christian life. Isso é vida cristã. There are things that we do, Há coisas que fazemos, but they are things that Christ does through us. mas são coisas que Cristo faz por It's meio not de things nós. we do for him. Nós não fazemos para It's Ele. him doing it through us. É Ele que faz por Now, meio you de remember the nós. first night. Você se lembra na primeira I said noite? to you, Disse a você, God doesn't want you to be religious. Deus não deseja que você seja religioso. I know some of you didn't believe me, Eu tenho certeza que muitos não creram em mim. but I say it again. Mas eu digo He isso doesn't want novamente. you to be Ele religious. não deseja que você You seja can be religioso. religious and not be spiritual. Você pode ser religioso e não ser Who espiritual. was responsible for crucifixion of our Lord Jesus? Quem foi responsável pela crucificação do Senhor Who Jesus? instigated the Roman soldiers to nail him to that cross? Quem instigou os romanos a crucificarem o Senhor? Who, my brothers and sisters? Quem foi? The scribes and Pharisees and Sadducees. Foram os escribas, os fariseus e os saduceus. These were the most religious people among the Eram as Jewish people. pessoas mais religiosas no povo de And Israel. they're the ones who led, crucify him, crucify him. E foram eles que instigaram o povo a clamar, crucifica-o, And if you crucifica-o. read church history, E se você ler a história you da will igreja, discover você descobrirá over and over and over que again, vez após vez após it's vez, been religious people tem sido as pessoas who have religiosas been enemies que foram inimigas of the work of God. à obra de Deus. God wants you to be spiritual. Deus deseja que você seja That means espiritual, your spirit ou seja, em seu becomes espírito. the master in your life. Ele é que se torna o mestre da sua And your vida. spirit is filled with the Holy Spirit. E o seu espírito ser cheio do That means Espírito that your Santo. spirit is being influenced by the Holy Spirit. Ou seja, o seu espírito passa a ser influenciado pelo Espírito And Santo. this becomes the control center of your life. E ali se torna o quartel-general do seu And ser. then it begins to influence the way you think. E isso influenciará a maneira de você pensar. It influences your feelings. Influenciará os seus próprios It influences sentimentos. all your decision making. Todas as suas decisões. Now this is where God is wanting to take us. É para isso que Deus deseja nos conduzir. May your spirit, soul and body E que o vosso espírito, alma e be corpo preserved complete sejam preservados íntegros, without blame at the coming of our Lord Jesus Christ. sem qualquer falha na vinda do Senhor Jesus Cristo. Now this is what I understand is normal Christian living. Eu entendo que vida cristã normal seja isso. It's something internal, É algo interior. in the depths of your being. Algo que acontece no íntimo do seu Not ser. something that you change on the outside. Não é uma coisa que você muda na aparência exterior. Now I want to tell you something. Eu gostaria de dizer alguma coisa. If Christ is living in you, Se Cristo habitar em você, and He has the freedom to live His life through you, e se Ele tiver a liberdade de viver a sua vida then por your meio de você, thinking will change. o seu pensar vai mudar. The way you use your mind will change. A maneira de você utilizar a sua mente The mudará. feelings that you express will be different. Os sentimentos que você manifesta serão The diferentes. decisions you make, As decisões que você will be toma different. serão diferentes. you will be a different person. Você será uma pessoa But it's not diferente. because somehow you've taken your Adamic nature Mas não é porque você tenha tomado a natureza adâmica and taught it to be a Christian. e você tenha ensinado essa natureza a ser brothers um and cristão. Não. This is not growing in the knowledge of our Lord Isso Jesus. não é crescer no conhecimento do Senhor This Jesus knowledge is Cristo. something that we have inside of us. Esse conhecimento é alguma coisa que temos dentro de nós. It's the knowledge of a person. É o conhecimento de uma pessoa. It's not just biblical information. Não é informação bíblica. This is what we can fall, the trap we can fall into. É essa armadilha em que nós podemos cair. Is that we believe that because we have read our Bibles many times, Acabamos crendo que pelo fato de termos lido a nossa Bíblia tantas vezes, that this enables us to be spiritual people. que isso nos capacita a sermos pessoas espirituais. Now it should, Sim, deve.
If the truth of the Word of God, Porque se a verdade da palavra if de this Word Deus, becomes living se esta palavra se tornar and gets vida down into our spirit and into our heart, e entrar no mais profundo do nosso espírito, do nosso you coração, know it's the truth that sets us free. é a verdade que nos And liberta. God wants to make His Word a living Word. E Ele deseja tornar essa palavra uma palavra And viva. when it is a living Word in E us, quando houver uma palavra viva em it nós, increases the life of Christ in us. essa palavra aumentará a vida de Cristo em And the nós. more His life is increased E in us, quanto mais houver da vida de Cristo em nós, the more our thinking is changed, tanto mais o nosso pensar será transformado. our feelings are brought under proper control, Os nossos sentimentos terão sob controle adequado. and we learn to know the will of God, E aprenderemos a conhecer a vontade de Deus. and we learn to make decisions in regard to the will of God. E aprenderemos a tomarmos posições com respeito à vontade de Now, Deus. don't confuse Não faça confusão. spirituality Espiritualidade and emotionalism. e emocionalismo. This is a big problem among us, brothers and Isto é sisters. grande problema entre nós, queridos Because irmãos. sometimes we've said that our emotions and our spirit are the same thing. Às vezes achamos que emoções e espírito é a mesma coisa. Now, let me say this to us. Deixa eu dizer isso com cuidado. My observation is A minha observação é our emotions que as nossas are the emoções most undependable part of us. são aquela parte em nós que nós podemos confiar menos. You cannot trust them. Você não pode confiar. Because 1 second you feel one way, Em um segundo você sente de um jeito. and just in a matter of a second, E em poucos segundos you feel totally the opposite. você pode se sentir de forma Now, completamente oposta. most of you have seen our little son Benjamin. Por agora, eu creio que a maioria de vocês já observou o nosso filhinho He's Benjamin. 22 months old. Ele tem 22 meses de Now, idade. it happened just while we were here. Quando nós estávamos aqui, já aconteceu He's isso. crying about something. Ele começou He a is so chorar upset. sobre alguma coisa, estava tão chateado. My and Pi will not allow him to do what he wants to do. Porque mamãe e papai não permitiriam que ele fizesse So certa he's coisa. crying. Então ele chorou. Very loud. E chorava. Tears coming. Caíam as And lágrimas. like that, E de repente, he begins to laugh. ele começa a rir. Nothing changed. Nada mudou. Nothing changed. Nada mudou. That never happened to you. Isso nunca aconteceu com você, certo? Yes, it has happened to you. Certamente que sim. And I'm just saying to you, E eu quero dizer a você if you confuse que se você fizer your confusão emotions, e confundir emoções with your spirit, com seu espírito, you're going to have many, many, many problems. você terá muitos And it's problemas. going to be a tremendous hindrance to your growing in E Christ. isso será um grande empecilho para o seu crescimento em Cristo. Now, please, my dear friends, Por favor, queridos amigos, don't hear me say não me ouçam dizer that emotions are not important. que emoções não são importantes. Just close your eyes for a minute. Feche os olhos por um Try to instante. think about being a person with no emotion. Tente imaginar-se uma pessoa sem emoções. Misericórdia. No feelings, Sem sentimentos. nothing. Nada. Could never get angry, Você nunca fica zangado. could never laugh, Você nunca ri. could have no joy. Você nunca se you regozija. imagine? Você poderia I imaginar don't want to isso? be that way. Eu não quero ser assim. Now, I know my emotions are different than yours. Agora, certamente minhas emoções são diferentes das suas. Some of it has to do with your heritage. Claro, as emoções têm a ver com seu Some of como it has você to foi do with the criado, experiences that we've had. e com as experiências do passado que você But teve. God wants us to have real emotions. Mas Deus deseja que nós tenhamos emoções He reais. wants our emotions to match our experience. Ele deseja que as nossas emoções But He sejam uma, doesn't want our emotions to control us. sejam uma contraparte fiel das nossas experiências, mas não deseja que as nossas emoções nos He wants controlem. us from our spirit Ele deseja que do nosso to espírito, be in control of what we feel. que o espírito esteja em controle daquilo que é manifesto. But you will discover, my dear friend, Vocês, queridos amigos, descobrirão that among us as believers in the Lord que Jesus entre Christ, nós, crentes no Senhor Jesus Cristo, many people like to use emotions muitas pessoas gostam de usar as to emoções control us. para nos controlar. Don't be fools. Não seja tolo. Don't be fools. Não sejam tolos. Learn to judge things from your spirit. Aprenda a julgar as coisas no seu espírito. Judge your feelings. Julgue os seus próprios They are sentimentos, unreliable. porque eles não são confiáveis. You need to be sure that what you're feeling is real. Você precisa ter certeza que aquilo que você And it is sente é something real that's coming from inside your e de que spirit. tem a sua origem em seu espírito. But you see,
we as human beings Nós, como seres humanos, have a way of presenting things in emotional terms temos a habilidade de apresentar as coisas em termos emocionais. that sound so spiritual E isso às vezes soa tão espiritual that we just accept it without any judgment at all. que passamos a aceitar todas essas coisas sem qualquer julgamento. If somebody cries, Se alguém chora, has to be real, a right? gente diz, não, deve ser real. Has to be real. Certamente é There are real. tears there. Eu estou vendo as lágrimas. But we in US, we have what we call crocodile tears. Nós temos as You lágrimas have de crocodile crocodilo. tears? Temos lágrimas de crocodilo aqui. What are crocodile tears? O que são lágrimas de crocodilo? You know? Sabe? They're tears that are not real. São lágrimas que não são reais. We are using the tears to try to control people. Usamos as lágrimas para controlar as pessoas. Don't be taken in by people's tears. Não se renda, não seja enganado por essas This lágrimas. is part of your maturing process. E isso faz parte do seu processo de It's to maturação. learn to discern Você precisa aprender a discernir whether something is just purely emotional entre aquela coisa que é puramente emocional or is the Holy Spirit the author of ou it. se é que o Espírito Santo, aquele que Is the Holy autorizou Spirit aquilo, operating in that person's é o life? Espírito Santo que operou na pessoa. So important, my brothers and sisters. Isso é tão importante, irmãos. Because so many of us spend many, many years Tantos de nós gastamos tantos anos in this realm of being controlled by our emotions. nesse âmbito no qual somos controlados por And some emoções. people become experts E algumas pessoas se tornam in knowing how to control Especialistas em- big groups of people em como controlar grandes massas de pessoas, using Christian language, utilizando chavões using cristãos, biblical language, utilizando even chavões using the name of our Lord bíblicos Jesus. e até mesmo utilizando o nome do Senhor Jesus. But it is all an emotional thing. Mas tudo não passa de emoções. We need to be careful. Precisamos ter muito cuidado. This is not the knowledge our God wants us to have. Esse não é o tipo de conhecimento que o nosso Deus He deseja wants que us to have tenhamos. spiritual knowledge. Ele deseja que o nosso conhecimento seja A knowledge that espiritual. originates through the working of the Holy Spirit É in um our inner conhecimento man. que se origina por fato do Espírito Santo mover em nosso íntimo. So we need to grow in this. Nós precisamos crescer nisso. In Matthew chapter 11, Em Mateus capítulo 11, the Lord had been offering a prayer to his Father. o Senhor Jesus Cristo ofereceu uma oração a seu And it Pai. had to do with this matter of revelation. E tinha a ver com essa questão da revelação. The Lord said to his heavenly Father, O Senhor disse a seu Pai Celestial: nobody knows the Son except the Father. ninguém conhece o Filho senão o Pai. And no one knows the Father except the Son, E ninguém conhece o Pai senão o Filho. and those to whom the Son reveals the Father. E aqueles a quem o Filho revela o Pai. It's the only way that we can come to know God. É a única maneira pela qual podemos conhecer a Deus. Not just by reading the Bible, Não é apenas lendo not a just by Bíblia, going to meetings, não apenas indo à reunião, but the Son of God, mas o Filho de through Deus, the working of the Holy por Spirit, meio do operar do needs Espírito to Santo, open our eyes precisa abrir nossos olhos to see the truth about God. para vermos a verdade a respeito de Deus. Now, if we had the ability to put a camera in our minds Se de fato tivéssemos a habilidade de conectar uma câmera às nossas and mentes put the pictures up here, e projetar as imagens aqui, you know what we would discover that is in our minds? você sabe o que descobriríamos? Some concepts about God that are totally false. É que alguns conceitos a respeito de Deus completamente equivocados. We have ideas Temos ideias, Concepts conceitos about God, sobre Deus. and probably it would be difficult for us to discover where did they come from. E talvez seja difícil até para nós descobrirmos de onde que vieram, But we have them. mas nós as temos. And what needs to happen, O brothers que and sisters, precisa acontecer, irmãos? is that the Holy Spirit É o Espírito Santo needs to take the truth as it is in Jesus tem que tomar aquela verdade que está em Jesus, and reveal it to us. revelar a nós. And with our minds, we need to come to embrace it, to understand it. Com as nossas mentes precisamos compreender aquilo. And what does our Lord Jesus say happens E o que o Senhor diz que acontece when we know the truth? quando nós conhecemos a verdade? What happens to us? O que acontece a nós? You shall know the truth, E conhecereis a verdade, and what will happen? e, You will be liberated. e a verdade vos From libertará. what? Do quê? You're not in prison. Você não está na Oh, prisão. but you are.
Sim, você está. We are imprisoned to our concepts. Estamos prisioneiros dos nossos So conceitos. what we believe in our mind. Aquelas coisas em que nós cremos com a That's nossa why they need mente. to be transformed. E é isso que precisa ser They have to transformado. be changed. Precisa ser transformado. We have to change the way we think Precisamos mudar a maneira de pensar about God. sobre Deus. This is what the Greek word repentance means. É isso que significa a palavra grega traduzida como Now, we think arrependimento. repentance is when somebody sheds many, many tears. Nós achamos que arrependimento é quando alguém chora muitas But lágrimas. that's not the biblical idea. Essa não é a ideia bíblica. The biblical idea is very simple. O conceito bíblico é muito simples. I'm going this Eu direction. vou nesta direção I discover I'm going the wrong way. e de repente descubro que estou na direção I errada. do a 180 and I come back this way. Eu dou meia volta e vou na outra direção. That's repentance. Isso é arrependimento. Where does it take place? E onde que isso acontece? The mind is very much involved. Isso acontece muito na I'm going mente. this way Eu vou numa direção and I discover, hey, I'm going the wrong way. e de repente eu caio em mim. Opa, estou na What do I direção do? errada. Keep O que on eu going? faço? Continuo? Put my foot on the accelerator and go faster Será que the eu- wrong direction? Piso no acelerador e ainda vou mais rápido? Some of us do. Alguns de nós fazem isso. But we are destined to have a collision Mas o nosso destino então será colisão, if we're going the wrong se direction. estivermos na direção errada. So repentance means Arrependimento I put my significa take my foot off the que accelerator, eu tiro o pé do acelerador, put it on the brake, eu aperto o freio, stop the car, paro o turn carro, it around, viro o carro and go back. e volto. That's repentance. Isso é And arrependimento. so much of it takes place here. E muito disso acontece aqui. Some of us are so hard-headed, Todos, so stubborn, alguns de nós somos tão teimosos so difficult for us to change our e é mind. tão difícil para nós mudarmos a nossa mente. We have another joke in the United Temos States outra piadinha nos Estados Unidos about men. sobre os homens. You know, let's suppose you, as a man you get lost. Suponhamos que como homem você se perca. You're on a trip Você está numa viagem, and you get lost. de repente você se And perdeu. the wife is over there saying, honey, don't you stop and ask somebody. E a esposa do lado assim, querido, que tal parar e perguntar para Please, alguém? love, just stop and ask Por somebody. favor, amor. No, no, I know, Para I aí. know, I know. Não, 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 eu sei, Just pode be deixar. patient with Deixar me. comigo. Paciência. It doesn't happen in Brazil, but it happens in the Eu sei United que isso não States. acontece no Brasil, mas lá nos Estados Unidos, We are so hard-headed. nós somos tão teimosos. We won't change. Nós não mudamos. We keep going the wrong E direction, nós continuamos perdidos. getting more lost than we were before. Cada vez estamos mais perdidos. And all we have to do is listen to our wife. Tudo que temos que fazer é prestar atenção à nossa esposa. Put the brake on, Pisa no turn freio, around, vira o go carro, back, vai na humble outra yourself direção. and ask somebody for direction. Humilhe-se, pergunte a alguém para te dar uma direção. Now you have to be careful in Brazil if you Agora, do cuidado this. aqui no Brasil. A couple of years ago we were traveling to São Lourenço Em alguns anos passados, viajávamos para São Lourenço and we got lost. e nos perdemos. We were with another couple in a car. Estávamos com They were outro in a car, casal. we were in a car. Nós estávamos com outro casal no carro. And where's that place we had one of the conferences? Not Curitiba, but it starts with a C. Cambuquira. We Sa- come to Cambuquira, Chegamos a Cambuquira and there's 5 people sitting over here by a hotel. e do lado de um hotel ali na frente havia 5 pessoas assentadas. So this other person stopped Então essa pessoa parou and asked, how can we get to São Lourenço? e perguntou: como é que a gente chega em São Lourenço? Now you know Uai. what happened, right? Você sabe o que aconteceu. All 5 people tried to tell us where to go. Cada uma das 5 pessoas tentou dar uma This is direção. to go this way, all speaking at the same time. Todos falando ao mesmo tempo. It never happened to you, right? Isso nunca aconteceu com você? So you had to be careful Você tem que tomar cuidado in Brazil. no You Brasil. never know Você which nunca direction you're going sabe to em go. que direção você deve ir. But what I'm trying to say is, we have such hard heads. O que eu quero dizer é que nós somos tão cabeça dura. It's so difficult for us to change É our tão mind. difícil para nós mudarmos a To nossa mente, humble ourselves. nos humilharmos Acknowledge, I might be wrong. e reconhecer, talvez eu esteja errado. Chances are you are, De fato, as chances são de que você esteja errado, because our thoughts are not his thoughts. porque os nossos pensamentos não são os And seus our ways pensamentos are not his e os nossos caminhos não são os seus caminhos. So we have to grow. Por isso devemos And so it crescer. is through our Lord Jesus E é por meio do nosso Senhor Jesus that we come to know the reality of the living God. que nós aprendemos a reconhecer e a conhecer a realidade do nosso Deus He vivo. is a living person. Ele é um Deus, uma pessoa viva. He's not an it. Ele não é uma He's coisa. not an idea. Ele não é um He's conceito. not a doctrine. Ele não é uma doutrina. He is a Ele é person. uma pessoa. And God is doing everything he can do E
Deus faz tudo o que Ele pode to help us come to know Him. para nos ajudar a conhecê-lo. What is eternal life? O que é a vida eterna? This is eternal E a life. vida eterna é esta: That they may know Thee, que the te only conheçam true a God, Ti, o único Deus verdadeiro, and Jesus Christ, whom Thou e a hast sent. Jesus Cristo a quem enviaste. So our spiritual knowledge O nosso conhecimento espiritual is the way we experience eternal life. é a maneira pela qual experimentamos vida eterna. To the degree that we know God, Na mesma medida em que conhecemos a to the Deus, same degree do we have eternal life. na mesma medida que conhecemos a Deus, essa é a medida em que nós experimentamos vida The eterna. more we grow in our knowing, E quanto mais crescemos no nosso the conhecimento, greater the increase of life. haverá um aumento de vida correspondente. And I want to say to you, Eu gostaria de dizer, this is available to every one of us. isso está disponível a cada um de I want to nós. say to you, Eu quero lhe you dizer don't have to wait until you get gray hair que to know the living God. você não precisa esperar até ficar careca para You can- conhecer a Deus. From the beginning of your experience, Do início da sua experiência, your goal ought to be to come to know God, o seu alvo deve ser conhecer a Deus, not just to have information, não apenas ter informação, not just to learn how to act in a way that you deceive many people about who you are. não aprender a agir de forma a enganar muitas pessoas, fazendo-lhes entender que você tem uma vida com Deus. You need to be a real Christian, Você precisa ser um crente real, has a real verdadeiro, knowledge of God. com o conhecimento verdadeiro Not de just Deus. mental, Não apenas um but conhecimento experiential. mental, mas experimental. Now, let me try to illustrate Eu this. gostaria de ilustrar isso. For the last year or so, I've met some of the brothers and sisters from Londrina at conferences. Nos últimos anos, eu tenho conhecido alguns irmãos de Londrina em conferências. There was one in Passos de Caldas last January, Em janeiro, tivemos uma conferência em Poços de Caldas. and I got to meet some of the dear brothers and E sisters. from tive a oportunidade de conhecer alguns queridos irmãos e irmãs ali. And then in São Lourenço, Depois, em São Lourenço, we had another opportunity. tivemos outra oportunidade. And we even had a little bit of time to fellowship one afternoon. Até mesmo numa tarde tivemos a oportunidade de ter um pouco de comunhão. So during that time, I got to know Antonel and Nancy. E nesse período de tempo, conheci o Antoniel e a Nancy. So if you said to me, Ernie, E se você me dissesse, Ernie, you know Antonel and Nancy, você conhece o Antoniel e a Nancy? I have to say yes. Certamente eu diria que sim. I met them, Eu os conheci, but now we've come to stay in their house. mas agora nós ficaremos na casa deles. Do you think my knowing has changed? Você acha que o nosso conhecimento mudará? Has my knowing increased? Será que o meu conhecimento aumentará? You see what I'm knowing them in a more personal way. Você percebe que agora eu passo a conhecê-los de forma mais I'm pessoal. in their home, Estou na casa eating deles, meals in their home, fazendo refeições com eles, sleeping in their home. dormindo na casa Talking with deles, them. falando com This eles. is how we grow in our knowing. É assim que nós crescemos no nosso The conhecimento. same thing is true about our Lord. E o mesmo é verdadeiro com respeito ao Senhor. We need to come to know Him as a person. Precisamos conhecer a Ele como uma pessoa. And the more we know E Him, quanto mais nós o the conhecermos, greater amount of life that we have. tanto mais vida haverá em nós. So, my dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos, please, por favor, don't try to confuse não this. tente nos confundir. Don't make it something so high for you you cannot experience. Não torne esse conhecimento uma coisa tão elevada que nunca possa ser You experimentada. young ones, E você, jovem, don't have this idea. não tenha esse conceito. After I retire, Depois and I don't have to work anymore, depois que eu me aposentar e não And tiver my que hair trabalhar is getting mais, gray. e meu cabelo ficar grisalho, and I begin to settle down, e eu começar a me acomodar, then I'll think about coming to know God. então eu acho que eu começarei a conhecer a Deus. Don't be so foolish. Não seja tolo. You can know Him today. Você pode conhecê-lo hoje. If you know the Lord Jesus, Se você conhece o Senhor Jesus, then you've been introduced to God. você já foi apresentado a Deus. And He wants you to know Him E Ele deseja que você o in a conheça living way, de forma viva, to where you have your own testimony ao ponto de que você tenha seu próprio of who He testemunho is de quem Ele é and how you see Him working in your life. e de poder dizer como Ele trabalha em sua vida. This is your inheritance. Essa é a sua herança. This is what God has provided for you. É isso que Deus tem provido para Do not be você. satisfied to hear what other people experience. Não se satisfaça com as experiências das outras pessoas. Oh, learn from that. Sim, aprenda com as But when you're experiências. listening to these testimonies of other people's experiences, Mas ao ouvir o testemunho das experiências de outras pessoas, let that be an encouragement to you. deixe que isso seja um encorajamento I para want to você. know the Lord in a fuller way. Eu quero conhecer o Senhor de forma mais plena. Why do you read biographies?
Por que lemos biografias? Now, maybe some of you don't read Bom, biography. talvez alguns de vocês nem leiam biografias. But why do we read Mas por biography? que lemos biografias? Because we discover that this person Porque descobrimos que aquela pessoa came to know the living God passou a conhecer o Deus in a vivo wonderful way. de forma maravilhosa. So why do we read it? Então por que lemos? Just so we can somehow entertain our minds? Só para mantermos a nossa mente ocupada? And we can get a false sense of satisfaction because somebody else experienced it? E termos uma falsa satisfação simplesmente porque uma outra pessoa teve uma experiência? I hope that's not the reason Eu why we espero que read não seja biography. esse o motivo. We read biographies Lemos biografias so we can have a fuller understanding para que o nosso conhecimento seja mais amplo, mais how pleno, other people have come to know the de living God. como outras pessoas conheceram a Deus. And it encourages us. E isso deve nos encorajar. If they can know Him, Ora, se eles podem conhecer maybe a I can know Deus, Him. quem sabe eu também And posso so we conhecer a are Deus. encouraged to go on E assim somos encorajados a and prosseguir grow in our e knowledge. crescer no conhecimento. Experiential knowledge. Esse conhecimento experimental. You know, when the Lord Jesus began to call disciples, Quando o Senhor Jesus Cristo começou a chamar seus discípulos, James and John and Peter, Tiago, João e Pedro. John the Baptist had identified the Lord Jesus, João Batista havia reconhecido o Senhor Jesus Cristo. and they began to follow Him at a distance. E eles começaram a seguir o Senhor à distância. And the Lord turned around and said to them, "Who are you seeking for?" O Senhor se virou e falou: a quem buscais? Remember what they said? Vocês se lembram o que eles where perguntaram? do you live? Senhor, onde repousas? Where do you Onde stay? você mora? And He said, "Come and I will show you." Ele disse: vem e vede. Because He wants us to know Him. Ele deseja que nós o So in conheçamos. Matthew 11, Em Mateus capítulo our 11, Lord Jesus offers this wonderful, wonderful opportunity. o Senhor Jesus Cristo oferece essa oportunidade A maravilhosa. great invitation. É um grande convite. Come. Vinde. Come unto me. Vinde a mim. Now you need to understand this because of the context. Você precisa conhecer qual é o contexto. The Lord has been talking about, O Senhor falava a and He's been respeito praying about, e orou a respeito. knowing the Father and knowing the Son. Conhecer o Pai, conhecer o Filho. He did not just change the topic. Ele não mudou de assunto. When He's giving this invitation to come, Quando ele fez esse convite a vir it a has to ele, do with receiving and understanding this revelation, isso tinha a ver com receber essa revelação, of growing in our knowing of our Lord Jesus do Christ. crescer no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. So the Lord Jesus says, "Come." O Senhor diz: vinde. And He speaks to a specific group of people. E ele se dirigia a um grupo muito específico de Those who are pessoas. weary and heavy laden. Aqueles cansados e sobrecarregados. Those who are tired. Aqueles que estão Who are cansados, exhausted. que estão And who exauridos. feel this big weight on top of them. Aqueles que sentem um grande peso sobre He si. says, "It's to you that I'm E ele speaking. diz: é a você que me dirijo. I'm offering you an E invitation eu estou te oferecendo to um come to convite me a vir a if mim, this is your condition." se essa for sua condição. Now, if you have no desire to know the living God, Agora, se você não tem qualquer interesse por conhecer o Deus vivo, then you have no heavy load. então você não tem qualquer carga You pesada, don't feel exhausted. você não se sente You're cansado, just living your life any old way you want você to. simplesmente vive sua vida do jeito que você quer. But if something is working in the depths of your being, Mas se houver alguma coisa operando no mais profundo do down seu there in the ser, depth of your being, lá no fundo do there seu is ser, this desire. existe um desejo. I want to know God. Eu quero conhecer a Deus. I don't want just to know about Him. Eu não quero conhecer But I want apenas to know Him. sobre Ele, mas quero conhecer a Ele. Now there's a story that we tell in the United States É uma história que contamos nos Estados Unidos about this mother and her daughter. sobre essa mãe e a sua filha. One morning they were in the kitchen Um dia de manhã estavam na cozinha. and the mother was busy doing some things A mãe estava muito ocupada fazendo and certas the little girl was coisas. over at the table drawing. E essa menininha estava na mesa desenhando. She probably had Crayolas Talvez ela tivesse aqueles lápis de cera. and she was drawing the picture. E lá estava ela desenhando. And so the mother looked over there and says, Uma "Darling, figura. what are you doing?" E a mãe disse: queridinha, o que você está She says, fazendo? "I am drawing a picture of God." E ela disse: mãe, eu estou desenhando o retrato de And the mother Deus. said, "Nobody knows what God looks like. Mas a mãe disse: mas ninguém sabe como que How can you draw a picture of God?" qual que é a aparência de Deus? Como que você pode desenhar seu She said, retrato? "When I'm finished, they will know." Ah, mas quando eu terminar, todos saberão. Now this is what happened É in isso the que coming acontece. of our Lord Jesus Christ. Isso aconteceu quando o Senhor Jesus Cristo veio. No man has seen God at any time. Nenhum homem havia visto a Deus em qualquer tempo. John 1:18.
João 1,18. No man has seen God at any time. Ninguém jamais viu a Deus. The only begotten Son who is in the bosom of the Father. É o Filho unigênito que está no seio do Pai. He has explained him. Ele que o revelou. So everything you need to know about God. Tudo o que você precisa saber e conhecer a You respeito come de to know Deus é possível Through the conhecer person of the Lord Jesus por meio Christ. da pessoa do Senhor Jesus Cristo. And he stands and extends an invitation. E esse Senhor se levanta e chama, dá esse convite. Are you tired of your own efforts Você está cansado dos seus próprios to esforços? find some meaning for your life? Tentar achar algum significado para a sua vida? Are you frustrated at your own effort to somehow make sense of all of this? Será que você está frustrado de tentar encontrar a razão de todas as coisas? Do you feel like there's a big weight on top of you, Será que você sente como se há um grande peso sobre seus ombros preventing you from really experiencing life? que te impedem de experimentar a vida de fato? You know what the Lord Jesus said? Sabe o que Jesus disse? I have come that you might have life Eu vim para que tenham vida and have it abundante. e a tenham com abundância. Abundante. Abundância. I can know about 5 Hebrew words. Portuguese words. Eu sei 5 palavras em português. I remember the ones that are so beautiful. Eu lembro daquelas que são maravilhosas. Abundante. Abundante. Paracatu, Paracatu. jabuticaba, Jabuticaba. bagunça. Bagunça. Ah, beautiful words. São palavras maravilhosas. If you don't know what the meaning, Mas se você não sabe o que querem dizer, but you see, the fullness of God você vê a plenitude de Deus. can be experienced and known in the person of the Lord Jesus Podem ser Christ. experimentadas e conhecidas na pessoa do Senhor Jesus So Cristo. God has made it so easy. Deus tornou as coisas fáceis. Not simple, Não simples, but easy. mas It's fáceis. easy to come to know God. É fácil conhecer a Deus. You come to know the Lord Jesus Christ, Basta conhecer o Senhor Jesus and you Cristo grow in your knowing of e Him. crescer no conhecimento You dele. spend time with Him. Gastar tempo com You ele. allow Him to spend time with you. Permitir que ele gaste tempo com você. You abide in Him. Você habita, He permanece abides in nele you. e ele habita em And você. through this experience, you come to know E por Him. meio dessa experiência você passa a You conhecer. begin to recognize His E você voice. passa a reconhecer a sua voz. You don't have to have somebody else tell you when something is wrong. Você não precisará que outrem te diga quando está Now, errado. in the beginning of our walk, we need help. Sim, no início da nossa jornada precisamos de ajuda. We need someone to help us know how to hear the voice. Precisamos que alguém nos ajude a reconhecer a voz. But when we're 60 years old, we shouldn't need someone to tell us this is the voice of the Lord. Mas lá pelos 60, precisar que alguém nos ensine You should a have ouvir a learned on your own. voz. Você já era para ter aprendido por conta And I própria. want to say to each one of you, Eu quero dizer a você, if I could come and sit eye to eye with each one of you young se people, eu pudesse gastar tempo e dizer isso, My olho no olho encouragement para to you cada um de is- você é: learn to know the living God. aprenda a conhecer o Deus Come to vivo. know your Lord. Aprenda a conhecer o seu Don't be Senhor. satisfied with just information. Não se satisfaça apenas You com said to him, I informação. want to know you. Diga, eu quero I want to conhecer-te. be able to recognize Eu you. quero ser capaz de reconhecer-te. Now it's going to be something that is happening in a spiritual dimension. Isso acontecerá numa dimensão espiritual. But here's another area where our thinking is wrong. Mas aqui nós encontramos outra área em que o nosso pensar é errado. We think that which we can see is the real. Nós achamos que aquilo que vemos é real. That is, the natural is the real. Ou seja, o natural é o real. And the spiritual is the unreal. E o espiritual é aquilo que não é real. The reality is just the reverse. E de fato o que acontece é o oposto. The spiritual realm is the real realm. O âmbito espiritual é o âmbito real. Because our God is a spirit. Porque nosso Deus é And He espírito. is the most real thing in the universe. E Ele é a coisa mais real deste universo. He is spiritual. Ele é espiritual. And so that's why He created us with a spirit. Foi por isso que Ele nos criou com So espírito. that we can know Him. Para que nós pudéssemos conhecer a Ele. Know Him by Him coming to live in our life. E a maneira de conhecê-lo é Ele vir habitar em Not long nós. distance. Não há He distância. is out there, yes. Sim, certamente Ele estava But our fora. God has this wonderful ability. Mas esse nosso Deus tem essa habilidade That even maravilhosa. though He is omnipresent. Que ainda que Ele seja onipresente. You recognize my theology? Você já percebe minha teologia, né? Omnipresent. He's present everywhere. Ele está presente em todo lugar. But the wonderful thing A is, coisa mais He maravilhosa can é come and presence Himself inside of que Ele me. também pode se fazer presente dentro de mim. And presence Himself here in this meeting. E apresentar-se e se fazer presente no meio de nós na reunião. This is a wonderful thing about Him. Essa é a coisa maravilhosa de And Deus. so He is the reality. Ele é a realidade.
So you want to know reality? Você quer conhecer a realidade? Or do you want to spend your life living in shadows? Ou você gostaria de passar sua vida vivendo nas sombras? Do you want to know the reality? Você deseja conhecer a realidade? The Lord Jesus stands and offers you a wonderful invitation. O Senhor Jesus Cristo se coloca de pé e faz um convite maravilhoso. Come to me. Vinde a mim. Come to the Lord Jesus. Vim ao Senhor Jesus Cristo. First thing he does is give you rest. A primeira coisa que te faz é te dar descanso. He gives you rest. Ele te dá descanso. Rest from your weariness. Ele dá descanso do seu cansaço. And then he goes on to say, Aí ele prossegue e diz, and this is the problem for most of us. e aqui é onde nós temos alguns problemas. Because he's not interested just in the first step. Ele não está interessado apenas no primeiro If passo. you want to know him, Se você deseja conhecer then there's ele, another step. há um segundo passo. Take my yoke upon you and learn of me. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. This is a decision that you have to make. Essa é uma decisão que você precisa tomar. You have to make the decision to come to him, Você precisa tomar a decisão de ir and até ele. there's a rest that enters into our inner being. E aí haverá uma paz, um descanso que entrará no nosso íntimo. But if you want to know a complete rest, Mas se você desejar conhecer um A rest descanso of your completo, soul. descanso para a vossa alma, then he said you have to take my yoke então upon ele you. diz, você precisa tomar o meu And learn of jugo me. e aprender de mim. For I am meek and lowly in heart, Porque sou manso e humilde de coração, and you shall find rest unto your soul. e achareis descanso para as vossas The almas. first rest is a gift. O primeiro descanso é um dom, The second rest is something you have to find. mas o segundo descanso é algo que você precisa encontrar. You will find the rest. Você encontrará o And the only way you descanso. find this rest E a única forma pela qual você encontrará is esse to be descanso yoked with the Lord Jesus é Christ. estar sob o mesmo jugo que o Senhor Jesus. Now, in the part of Brazil where we live, in Patos de Minas, Em Patos de Minas, onde vivemos, in Minas Gerais, em Minas Gerais, they used to do much of the work by oxen. boa parte do trabalho é feito com boi. They had these maybe 10 oxen in a row, Então, às vezes, eles com um conjunto de bois, 10 bois. and they used to do much work on the farms with these Boa oxen. parte do trabalho na fazenda é feito com boi. But if you notice how they connect these oxen together, Agora, já observou como que eles unem, conectam esses bois? they have a thing called a yoke, Eles têm o que se chama de uma canga, um a jugo. place where the head and the neck of one ox fits in there, Então, aqui ele tem um espaço para o pescoço do animal entrar ali. and then on the other E side, do outro lado, you have another place for the ox to put his existe head in. um outro espaço para o pescoço de outro animal So these encaixar two ali. oxen have to learn how to work together. Esses dois bois precisam aprender a Because they are trabalhar yoked juntos, together. porque eles estão sob o They mesmo have this jugo. one piece of wood that is causing them to be together. É uma peça de madeira que os une. And the Lord Jesus O said, Senhor Jesus disse, you want to know the Heavenly Father? você deseja conhecer o Pai You Celestial? want to know the living God? Você quer conhecer o Deus And you're verdadeiro, tired, you're vivo? frustrated, and you want to give up your own efforts? Você está cansado, frustrado e está desejoso de abrir mão dos seus próprios esforços? Then come to me. Então venha a mim. First, I'll give you rest. Em primeiro lugar, vou te dar And descanso. then I will be yoked together with you. Mas aí eu me colocarei sob a mesma canga que você. Now, notice his language. Observe as palavras que ele Take usa. my yoke upon you. Tomai sobre vós o meu jugo. It's his yoke, O jugo é dele. and he's inviting us to come and join him in his yoke. E o convite é que nós nos aproximemos dele, tomemos o mesmo Now, I want you to jugo. have this picture. Tem essa imagem na The Lord mente. Jesus is in one side of the yoke, O Senhor Jesus Cristo está de um lado da canga, and the other side is empty. o outro lado está vazio. And what is he saying to us? Qual que é o convite que ele faz? Come put your head in the yoke with me Vem, põe sua cabeça aqui. and learn of me. Aprendei de mim. Now, brothers and sisters, please remember who it is that's speaking. Irmãos, lembre-se de quem faz esse convite. This is God the Son, É Deus o Filho, being born into the human race, aquele que nasceu para dentro da raça being a humana, 100% perfect human being. aquele que é 100% um ser humano perfeito. And he's inviting you E ele te convida and inviting me e me convida to come and be joined together with him para estar junto com ele and learn the lessons e aprender as lições that are necessary to know the living God. que são necessárias para conhecermos o Deus verdadeiro e vivo. Have you heard that invitation? Você já ouviu
esse convite. Have you seriously considered that invitation? Você já considerou seriamente esse Let me ask you convite? another question. Deixa eu fazer outra Has pergunta. anyone else ever given you such an invitation? Será que alguma outra pessoa jamais fez um convite assim para você? Anybody? Alguém? Anybody? Alguém? No. Não. But he offers you Ele te convida. your own personal experience Ele te convida para você ter a sua of própria being experiência yoked together pessoal with him, de estar sob o mesmo jugo que Ele. and the whole goal is for him to bring you into a knowing of the living God. E todo o alvo é Ele te introduzir a uma experiência de conhecer o And Deus the more vivo. we come to know the living E God, quanto mais nós conhecermos o Deus the vivo, more eternal life is being expressed through tanto us. mais vida eterna será manifesta por meio de nós. So he wants to teach us Ele deseja nos ensinar how to live life como viver vida, according to the will of God. de acordo com a vontade de Deus. He's already done it. Ele já o fez. He did it perfectly, Ele o fez de forma perfeita. and now he's willing to train E us. agora Ele está disposto a nos treinar. But he's waiting for you. Ele está esperando por você. You have to make a decision. Você precisa tomar uma He decisão. doesn't force you into the Ele não yoke. te forçará para dentro desse He jugo. gives you the invitation. Ele simplesmente faz And o you have to convite. make the decision. Você que precisa decidir. The Lord concludes that little section in the scriptures O Senhor conclui essa porção das Escrituras by saying that my yoke is easy and my burden is light. dizendo que o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. I think he speaks this as a further word of encouragement to Eu us. creio que ele pronuncia essas palavras como encorajamento para nós. The burden is light O fardo é leve, because he carries most of the weight. porque é ele que carrega todo o peso. He knows how much you and I can hold. Ele sabe quanto que você suporta. But he carries most of the weight. Ele carrega o pesado But mesmo. he also says that my yoke is easy. Ele diz que o meu jugo é suave, é fácil. Now I'm sorry, I don't know the word in Portuguese, easy. Smooth. A better translation, I think, Talvez o suave seja uma tradução melhor. is that my yoke fits. A melhor tradução seria: o meu jugo encaixa. He tailor makes a yoke just for you. Ele faz uma canga sob medida para você. You know, people today, they like to have designer clothes. Sabe que hoje as pessoas gostam de ter roupas feitas por estilistas. Some famous designer Há algum estilista famoso. designs these so-called beautiful clothes. Eles fazem projetos de roupas que alguns And acham women are willing to bonitas. pay thousands and thousands of dollars E algumas pessoas estão dispostas a pagarem milhares de dólares just so they have designer clothes. só para ter roupas de estilista. But I want to tell you something wonderful. Eu quero lhe dizer algo maravilhoso. Our Lord Jesus O nosso Senhor has Jesus, designer yokes. Ele é um estilista de canga, de jugo. You know, our Lord Jesus was a carpenter. Você sabe que o nosso Senhor Jesus Cristo era um carpinteiro. And as a E carpenter, como carpinteiro, one of the things he did uma das coisas que ele fabricava was make yokes for era oxen. fazer jugos, cangas para os bois. And you know what I believe was over top, you know, the door you enter into his carpenter shop? E se você fosse a seu ateliê, sabe o que eu acho que estava escrito na placa sobre a porta? He had a plaque over top the door. Possivelmente uma placa ali. What do you suppose was written on this plaque? O que você acha que talvez estivesse He's escrito ali? advertising his yokes. Como que ele fazia propaganda dos seus jugos? What do O you think the plaque said? que será que dizia aquela placa? My yokes fit. Os meus jugos encaixam. Because you bring the ox there. Você levaria o seu boi He studies the ox. e ele He estudaria o goes boi. out and he rubs the shoulder of the ox. Talvez apalpasse o pescoço He do checks it all animal. Ele conferiria And tudo. then he designs a yoke E aí ele projetava um jugo that fits that ox, que encaixasse certinho and the ox naquele can boi, do his work. de forma que o boi pudesse fazer a There's sua no sore obra, places on his shoulder. de maneira a não ferir, não causar chagas. You know, it feels like an old pair of shoes. Isso tem a sensação de aquele par de sapatos velhos. Now, Né? probably you have an old pair of shoes at Talvez você home tenha um sapato velho that you should have thrown away a long time ago. que já era para ter sido jogado fora há muito tempo. Why don't you throw them away? Mas por que você não joga Why? fora? Por quê? Because they fit. They feel good. Porque eles sentem tão I don't gostosos, wanna get rid of them. They encaixa feel ali so dentro. good. Você They're sente ugly. tão horríveis. But they're good. They feel so good. Ah, mas a sensação é tão boa, bem This is what encaixa I ali. think our Lord wants you to do. Eu acho que é isso que o He Senhor wants deseja us que to você come to know the veja. living God Ele deseja que você conheça o Deus in a vivo, living way, de forma viva, in a natural de way, forma natural, without you having to use your fleshly strength to accomplish it. sem que você tente
utilizar ou tenha que utilizar as suas iniciativas carnais, You will find your rest você encontrará o seu by descanso just remaining yoked together with Him. simplesmente ao se manter sob o mesmo jugo que Ele. If you try to go too fast, Se você tentar ir rápido demais, you get ahead of Him, se você tentar se then adiantar, you do get sore. aí sim você começa a ficar Because you're machucado, trying to lead Him porque você está tentando guiá-lo and not Him leading you. e não o contrário. Or if you go too slow, Ou se você ficar para trás you demais, get sore places here in your ears. e aí você começa a machucar atrás da orelha. Huh? Oh, dear brothers and sisters. Queridos irmãos, What a wonderful, wonderful Lord we have. que Senhor maravilhoso nós Think about temos. it. Pense a respeito He wants disso. to be your own personal professor Ele quer ser o seu professor particular to teach you about the living God. para te ensinar a respeito do Deus Nobody. verdadeiro. Ninguém, Nobody ninguém has ever offered you such an invitation. jamais fez tal oferecimento a Now, você. maybe you haven't heard the invitation Talvez before, você não tenha prestado atenção a esse convite, but after today you cannot make any excuses. mas depois de hoje você não tem mais desculpa. It's clear in the Word of God Porque está claro na that palavra our de Lord Deus Jesus que o nosso Senhor is Jesus offering you an está invitation. oferecendo a você um convite. It's an invitation. É um convite. It's not a commandment, Não é um It's an mandamento, invitation. é um convite. and you have to respond to that invitation. E isso significa que você precisa responder a esse convite. I cannot respond for you. Eu não posso responder por você. You cannot respond for me. Você não pode I responder por wish I mim. could respond for you Como eu gostaria de because I've poder had just responder a por little bit of você. experience. Porque eu tenho um pouquinho de And with experiência. this little bit of E com experience, esse pouquinho de I can experiência, tell you it's a wonderful eu experience posso te garantir que é uma experiência to maravilhosa be yoked together with the Lord de Jesus estar Christ. sob o mesmo jugo que o Senhor Jesus. Are you willing this morning? Você está disposto esta manhã? Are you willing to, hey, when you see that empty yoke, Você está disposto a contemplar aquele jugo And com our Lord espaço Jesus yoked on the vago? other side? Do outro lado, o Senhor Jesus Cristo já está ali. are you willing to respond to His invitation Você está disposto a responder ao seu convite and come and put your head in that yoke e colocar a sua cabeça naquele espaço and be led of Him? e ser conduzido por Learn Ele, of Him. aprender dele, Learn Christ. aprender a Cristo. You know He's not here physically anymore. Você sabe que Ele não está aqui fisicamente. When He spoke these words, He was here in His physical body. Quando Ele pronunciou essas palavras, Ele estava fisicamente sobre a terra. He's not here that way Ele anymore. não está aqui mais assim. But that doesn't mean He's not here. Mas isso não quer dizer que Ele não He's esteja here. aqui. Ele está aqui. He's a real person. Ele é uma pessoa by His verdadeira, Spirit, real. He's here. E no seu espírito And Ele He's está offering aqui. you an E Ele invitation oferece esse convite for a you in the você. depths of your being. Para que você, do mais íntimo do To seu ser, respond to Him. responda a And Ele. by E faith, pela fé, come and put your head in that yoke with Him coloque sua cabeça naquele jugo. and learn of Him. E aprenda dele. Learn Christ. Aprenda Cristo. Come to know Him. Venha conhecê-lo. See, this is what the Apostle Paul is talking about É disso que o apóstolo Paulo diz. in Philippians chapter 3. Em Filipenses capítulo 3. Now, we don't have much time left. Nós não temos mais tempo. Matter of fact, the time is already gone. Aliás, meu tempo já foi. But I feel like I have to share just a few things about Mas eu this. sinto que eu preciso dizer algumas coisinhas a mais. Now, most of you know what kind of a man Paul was. Muitos de vocês sabem que tipo de homem Paulo era. Before he became Paul, Antes dele se tornar he Paulo, was Saul. ele era Saulo. And he was a very religious man, Ele era um homem extremamente religioso, very intelligent man, muito inteligente. highly educated. Tinha uma educação muito elevada, Very instrução zealous. muito elevada, He muito loved the law zeloso. of God. Ele amava a lei de Deus. In his mind, he was trying to serve God. E na sua mente, ele tentava servir a But he was Deus. blind Mas ele estava to completamente what he was cego doing. com respeito ao que ele de fato He was fazia. actually destroying the work he claimed to be doing. De fato, ele estava destruindo a obra que ele achava que ele construía. He was crucifying and persecuting the followers of the Lord Ele Jesus Christ. Not crucifying. ele estava Persecuting. perseguindo os seguidores do Senhor The followers Jesus. of our Lord Jesus Os Christ. seguidores do Senhor Jesus Cristo. Now, he did this in total ignorance, Ele fez isso de forma totalmente ignorante. blind to the reality Ele of what he was estava doing. cego à realidade do que de fato ele fazia. But one morning he woke up Um dia ele acordou and he had in his hands e nas suas mãos ele tinha an order from the high priest uma carta do sumo sacerdote to go to Damascus. que permitia que ele fosse até He's Damasco. living in Jerusalem, Ele vivia em Jerusalém. and he had these orders to go to Ele Damascus tinha essa autoridade para ir até and go Damasco. there and find these fanatical people called people of the way.
achar esses fanáticos chamados do caminho, followers of the Lord Jesus Christ. aqueles seguidores do Senhor Jesus Cristo. So he's on his way. Ele estava a caminho. And we don't know what he was thinking Não about. sabemos o que se passava pela sua But I think cabeça. we can say this. Mas eu creio que nós podemos He was dizer not ready for what was going to que happen to ele him. certamente não tinha a menor ideia do que aconteceria a ele. When they get close to the city of Damascus, E à medida que se aproximava de it's Damasco, 12 o'clock, era meio-dia, like it is now. tipo agora, When the sun is the brightest. quando o sol está mais forte. So as he is approaching this E city, ao aproximar-se dessa cidade, the sun was a light brighter than the sun, houve uma luz mais brilhante do que o sol, shone down upon him. que brilhou sobre It ele, struck him to the ground, prostrou por terra. and while he's laying there on the E ground, enquanto ele estava no chão, he hears a voice in ele the ouviu Hebrew uma language. voz em hebraico. You remember what was spoken to him? Você lembra dessas palavras? Saulo, Saulo. Saulo, Saulo. His own name. Era seu nome. And what did the Lord say to him? O que foi que o Senhor disse a ele? Why are you persecuting me? Por que me persegues? Now we'll talk about that maybe another time. Talvez falaremos disso uma outra ocasião. Paul responded by saying, "Who are you, Lord?" Paulo respondeu dizendo, Senhor, quem és tu? And Jesus says, "I am Jesus whom you are persecuting." E a resposta foi, eu sou Jesus a quem tu And persegues. most of you know the story. Muitos de vocês conhecem essa He história. was blind from the light. Ele ficou cego para aquela He luz. could not see for 3 days. Não pôde ver por 3 dias. He goes into the city of Ele Damascus. foi até Damasco. A little simple brother named Ananias E um irmão muito simples, chamado Ananias, came and laid his hands on veio Paul. até ele, pôs suas mãos sobre And ele. when he was laying his hands, because he knew that Paul was out to get the Christians. E Ananias sabia quem era Paulo e que tinha ido lá para prender os cristãos. Shake- Certamente Brother estava Paul. tremendo de medo. Brother Paul. Irmão Paulo. And he prays for him. E ele orou por ele. The scales come off his E eyes. aquelas escamas caíram dos He seus received the olhos. Holy E Spirit. ele recebeu o He Espírito is Santo. baptized. Foi batizado. And he becomes a follower of the Lord E Jesus Christ. tornou-se o seguidor do Senhor Jesus This is Cristo. his beginning. Esse foi o seu Now his começo. beginning is not the same as our O beginning. começo dele não é igual ao I hear what nosso. some of you are saying. Eu sei que Oh, alguns de if vocês I could have pensam, an experience like that, ah, mas se eu tivesse tido uma I'd experiência como become a essa, real follower of the eu Lord Jesus. certamente me tornaria um real seguidor But do you Senhor Jesus see, Cristo. your problem is not the same as Paul's problem. Mas observe que o seu problema não era como o de Paulo. If you had the same condition Paul had, maybe the Lord would do something like Se a that. sua condição fosse exatamente igual ao de Paulo, talvez Deus tivesse usado o mesmo método. But you know the story. Você conhece a história. He became a tremendous champion of our Lord Jesus. Ele se tornou um capitão pelo Senhor Jesus Cristo. Not of Christianity, Não da cristandade, but of Christ. mas de Cristo. When he went to the Corinthians, Quando ele foi até Corinto, he said, "When I was among you, ele disse, quando estive entre I was vós, determined eu decidi to know nothing among you nada saber, except Jesus Christ and him a não crucified." ser Cristo e este crucificado. This was his message. Essa era a mensagem This de was his Paulo. passion. Essa era a sua To paixão. go everywhere he could go Onde quer que ele fosse, and proclaim the good news about our Lord Jesus ele Christ. proclamava as boas novas do Senhor Jesus So Cristo. in Philippians chapter 3, Em Filipenses capítulo 3, he is telling something about himself. ele está dando um testemunho sobre si He mesmo. first of all makes a list of all the positive things he could write down about himself. Ele começou listando, enumerando todas as coisas positivas que ele poderia dizer a respeito He de was si. of the children of Israel. Era dos filhos de Israel, He was of the tribe of Benjamin. era da tribo de A Benjamim. long list of wonderful things. Era uma longa lista de coisas maravilhosas. And I can tell you there's not one person in this place this morning E eu posso garantir que não há um sequer aqui nesta manhã that if you make your list, que, se você fizer a sua lista, it will not compare to Paul's list. será incomparável com respeito a dele. So if we think about in terms of losing, Se nós pensarmos em termos de perder, abrirmos mão de algo para perder, what we have to lose o que nós temos a is perder much, much, much less é muito, muito menos than what he had to do lose. que ele tinha para But let's perder. just look at one verse. Vamos observar apenas um versículo. Philippians 3. Filipenses capítulo 3. Let's look at two verses, 7 and 8. Precisamos ler dois versículos, versículos 7 e 8. But whatever things were gained to me, those things I have counted as loss for the sake of Christ. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Whatever things were gained to me. Mas o que era para mim lucro, Now he's talking about the things he just listed in the previous verses.
está fazendo menção àquelas coisas que ele acabara de listar nos versículos anteriores. These were the things that he had gained for himself, Essas eram coisas que ele havia adquirido para si part of his mesmo, heritage. a sua herança. He said, I have counted them all as lost for the sake of Christ. Mas isto considerei perda por causa de Cristo. But he didn't stop there. Mas ele não parou ali. He said, more than that. Ele disse, vou além disso. I count all things Deveras considero tudo to be lost como perda, in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, for whom I have suffered the loss of all things, por amor do qual perdi todas as coisas and count them as rubbish, e as considero como refúgio so that I may gain Christ. para ganhar a Cristo. Now, I think I can say without fear of contradiction, Eu acho que eu posso dizer sem temer contradição. this is my understanding. Esse é o meu entendimento. I don't know of another human being, Eu não conheço outro ser humano, just a descendant of Adam, um descendente de Adão, who has had more impact que tenha tido maior impacto on this world neste mundo than this Saul of Tarsus who became Paul an apostle. que Saulo de Tarso, que se tornou Paulo o apóstolo. Now his secret was very simple. O segredo dele era muito simples. He came to know the Lord Jesus Christ. Ele conheceu o Senhor Jesus Cristo. This was his passion. Esta era a sua paixão. I don't know what words we can use to describe this man. Eu não sei que palavras poderíamos usar para And descrever the esse word homem, that I like to use mas is a not the palavra best que word. eu gostaria de usar não é a melhor. But he was an obsessed man. Mas ele tinha uma obsessão, era um homem obcecado. When you read those two verses, Ao ler esses dois it versículos, sounds fanatical. isso soa até He had fanático. so much. Ele tinha tanto. And he said, but I'm willing to let go of it all. Ele disse, mas estou disposto a abrir mão disso tudo. He says, more than that, E além disso, I take all things eu considero todas as and I consider them to coisas be nothing, para como a refúgio, zero, zero, compared to knowing Christ Jesus my Lord, comparado ao conhecimento de Jesus Cristo, meu for whom Senhor, I have suffered the loss of all things. por quem eu abri mão de todas as coisas. So my dear brothers and Meus sisters, queridos irmãos, I'm not saying to you there is not a price to be paid in knowing the Lord Jesus. não estou dizendo que não exista um preço para conhecer o Senhor Jesus But I Cristo, don't care what it is that you have to give up. mas não me interessa saber o que você tem para abrir mão. You will be repaid 1 billion times over. Você pode ter certeza que receberá 1 bilhão de vezes There is mais. no way to compare Não há como what comparar you have to forsake, o que você tiver que abrir mão e what you have to throw on the rubbish o heap. que você tiver que abrir mão e jogar na lixeira. There's no comparison Não há qualquer comparação to what will happen to you com o que acontecerá com você if you come to know the living Christ. se você conhecer o Cristo vivo. Is it your passion? É a sua paixão. So you see, you have to respond to this invitation. Você vê, você precisa dar uma resposta a esse convite. One way or the other. De um jeito ou de outro. You can say no, Você pode dizer não. and he will respect your no. E ele respeitará o seu não. But if there's something in the depths of your being Mas se houver algo no íntimo do that seu says ser more important than anything else, que diz o mais importante de tudo I want to come to know the living é Christ, conhecer o Cristo vivo, then you need to be prepared você precisa estar preparado. to pay whatever price he requires. Pagar o preço que ele vier a requerer. Please give me just a couple more minutes. Por favor, conceda-me mais um par de minutos. When you read the introductions of Paul and Peter and James and Jude and some things having to do with the Apostle John, Quando lemos as introduções, as epístolas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de Judas e algumas de João, when they begin to write some of their letters, ao começarem suas epístolas, you know how they identify themselves. você sabe como que eles se identificam, como eles se apresentam? When Peter begins to write this second letter of Peter, Quando Pedro começou sua segunda epístola, how does he identify himself? como ele começou? Como ele se apresentou? Peter, Pedro, a bondservant of the Lord um Jesus Christ. escravo do Senhor Jesus Cristo. Paul, a Paulo, bondservant of the um Lord Jesus escravo Christ. do Senhor Jesus Cristo. James, a bondservant of the Tiago, Lord um Jesus Christ. escravo do Senhor Jesus Cristo. Jude, a bondservant of the Lord Jesus Christ. Judas, um escravo do Senhor Jesus To Cristo. whom was the book of Revelations written? A quem foi dirigido o livro de Apocalipse? Who was it written by? E por quem foi escrito? It was written by a bondservant Foi escrito por um escravo
to bondservants. para escravos. And I think one of the reasons we have difficulty understanding the book of E uma Revelation das razões pelas quais eu creio que nós temos dificuldade em entender o livro de Apocalipse is because experientially we're é not porque bondservants. experimentalmente nós não somos escravos, Because it was written to bondservants. mas foi escrito para escravos. Now the question is, A questão é, what is a bondservant? o que é um escravo? In the book of Exodus, chapter 21, No livro de Êxodo, capítulo God 21, is giving laws regulating having servants. Deus concedeu regras que regulamentavam o ter escravos. If you were a Hebrew family, Se você fizesse parte de uma família hebreia and there was a Hebrew man e houvesse um hebreu, um who homem, was in very difficult situation, que estivesse numa condição muito difícil, and the only option he had was to become a servant. a única opção, a alternativa que ele tinha era se tornar um escravo. He could become a servant to this Hebrew family. Ele poderia se tornar um servo para aquela But família. God gave a law. Deus deu uma lei. After 7 years, Depois de 7 anos, they had to release that slave. aquele servo Let him precisava go ser free. dado carta de alforria. But then he had another choice. Mas esse servo tinha uma If you escolha. read the language there in E Exodus, se você observar a linguagem de Êxodo, after the 7 years, he's set free. depois daqueles 7 anos em que ele But if seria in his libertado, serving of his master, mas se naquele processo de servir ao seu he's mestre, discovered he's fallen in love with his ele master. descobrisse que tinha se apaixonado pelo seu mestre, So he goes to the elders of the city, ele iria até os anciãos da cidade. and he says to the Ele elders, diria aos anciãos: I love my master. eu amo o meu Senhor. I know that he's giving me my freedom, Eu sei que ele me deu a liberdade, but I am choosing not to take my freedom. mas eu escolho não tomar posse dessa liberdade. Or I'm choosing to use my freedom Ou melhor, eu quero utilizar minha to liberdade become his servant. para me tornar o seu escravo. Now this time, Agora, dessa he vez, is a bondservant. ele passa a ser um escravo. Before he was a hired servant. Antes ele era um servo pelo qual ele But now recebia he is a recursos. bondservant. Agora ele seria um escravo. Because he's saying, I want to serve my master because I love him. Ele diz: eu quero servir o meu Senhor porque eu amo. And what happens is the elders of the city E o que acontecia então é que os anciãos da take this cidade man to his master's house, levaria esse homem até a casa do seu senhor, and they take a sharp instrument and put a hole through his ear. pegariam a sua vela, alguma coisa muito pontiaguda, e furariam a sua And they orelha. put this sharp instrument onto the doorpost of the house. E isso se fincaria no umbral da porta da And casa. you know what this man is saying by doing this? Você sabe qual que era a declaração do homem ao fazer isso? I want to become my master's bondservant, Eu quero me tornar escravo do meu Senhor. his love slave. Eu quero ser um escravo por amor. I want to serve him because I love him. Eu quero servir a Ele porque eu amo. And it means that I'm giving up all of my rights. E isso significa que eu abro mão de todos os meus You direitos. see, as a hired servant, you had rights. Observe que como servo ele tinha direitos, But as a bondservant, mas como escravo you give up all your rights to your você master. tinha que abrir mão de todos os seus direitos por Isn't toda a it vida. interesting, brothers and sisters, Não é interessante, that irmãos, those people whom God used to write the New Testament, que aquelas pessoas que Deus usou para escrever o Novo Testamento, they understood themselves eles entenderam to be bondservants of the Lord que Jesus eles Christ. eram escravos do Senhor Jesus Cristo. They had made an additional decision other than just embracing him as the Lamb of God. Eles tomaram uma decisão que ia além de reconhecer no Senhor Jesus Cristo apenas o Cordeiro de Deus. He was their master. Ele era o seu Senhor. They were his bondservants. Eles eram os escravos. And they decided to give their whole life to him. E assim eles decidiram dar toda a sua vida a Ele. Now, there is no place in the New Testament that I'm aware of Eu não tenho consciência de qualquer lugar no Novo Testamento that we are told that we need to become bondservants. em que nos é dito que devemos nos tornar escravos por amor, But it's a choice that we have. porque é uma escolha que nós You don't temos. have to do it. Você não tem que You fazer. can go on living your own life. Você pode prosseguir vivendo a sua própria He vida. has set you free. Ele te libertou. But what are you going to do with your freedom? Mas o que fará você com a sua What are you going to liberdade? do with your life? O que você fará com a sua vida? Spend it just having an occupation, Gastar a sua vida tendo uma ocupação, having a good job, tendo um bom emprego, making good money, ganhando buying bem, a nice house, comprando uma boa buying casa, a nice car, comprando um carro buying legal, a nice clothes, all roupas the other boas enjoyments. e todas as outras coisas. Is this your idea? Essa é a sua But ideia? if you do, he will bless you. Se você decidir, Ele até te abençoa. But there's another choice. Mas há outra escolha. You can focus your heart
Você pode canalizar, on focalizar the seu Lord coração Jesus being your master. na pessoa do Senhor Jesus Cristo e nele sendo o seu Senhor, That you have surrendered your life to Him. ao ponto de que você se rende completamente a It's Ele. what Paul talks about in Romans 12. É isso que Paulo fala em Romanos I capítulo beseech 12. you, therefore, brethren, by the mercies of God, Rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus, that you present your bodies a living que sacrifice. apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo. Listen to that language. Ouça essas A palavras. living Um sacrifice. sacrifício vivo. What kind of sacrifices did they have in the Old Que Testament? tipo de sacrifícios havia no Antigo What kind of a Testamento? sacrifice did they put on the altar? Que tipo de sacrifícios eles colocavam sobre What o did they altar? do before they put it on the O altar? que eles faziam com o animal antes de colocá-lo sobre They o killed it altar? first, Primeiro matavam, and then they offered it. então eram But oferecidos. Paul is talking about a living Mas sacrifice. Paulo se refere a um sacrifício vivo, Living every day as a sacrifice. vivendo cada dia como sacrifício, Not living for yourself, não vivendo para si but mesmo, living for Him. mas vivendo para Ele. Oh, He may bless you with all these other things. Sim, Ele pode abençoar com tantas outras But these coisas, things don't become the center of your life. mas essas coisas não se tornam o centro da sua vida, They don't become your master. não se tornam seu mestre. And it takes an extra special person E isso requer uma to live outra in this pessoa world para viver nesse and mundo benefit from what the world has to offer us. e tirar proveito de tudo que esse mundo tem a nos dar. It takes a very special person É necessário uma pessoa muito to live especial in the midst of this viver no meio disso and it not become your master. e isso não se tornar o seu mestre. There's something built into the system. É alguma coisa que está incrustado no sistema. For example, Por exemplo, you have a young brother. você tem um irmão He's a responsible novo, person. é uma pessoa responsável. He starts on a job. Ele começa no He does emprego a very good job. e ele se dá muito bem. What do they do? O que eles They fazem? promote him. Ele é promovido. He gets more money, Então ganha mais dinheiro, more responsibility, mais but less responsabilidade, time. menos tempo. He can't be with his family. E ele não pode mais estar He com sua can't give família. himself to studying the Word of Ele God. não pode se dedicar ao He estudo da can't be palavra de involved Deus. in the work of God's people. Ele não pode se envolver na obra entre o povo de So Deus. he becomes even more responsible, Ele se torna mais more responsável, successful. mais bem What sucedido. do they do? E o que eles fazem? They promote him. Eles promovem ele de And novo. then they say to him, E aí you dizem have a to go ele, back to school. Fala, você precisa voltar para a escola. So you not only have to work here during the day, Você não basta but trabalhar night aqui, you have to go back to school. mas à noite você precisa So voltar a there's no estudar. time for your family at all. Então aí não há tempo para a família No mesmo. time to be involved in God's Não tem work. como se envolver na obra de The Deus. Word of God is almost a non-entity. E a palavra de Deus quase que não tem mais espaço. I want to say to you, Eu quero dizer, it's the tyranny. essa é a Things tirania. become a tyrant, As coisas se tornam tiranos and they dictate to e us passam a ditar a nós what we do with our lives. o que fazer com a nossa And vida. I'm saying to you this morning, E eu estou dizendo it nesta doesn't manhã, have to be that way. não precisa ser assim. When I observe what little bit I know of what's going on in Brazil, Quando eu observo o pouquinho que eu conheço do Brasil, when I see how weakened the testimony of our Lord Jesus is in Brazil, quando eu vejo quão fraco está o testemunho do Senhor Jesus Cristo nesse one of país, the reasons is uma das razões é that God's people que o povo de Deus are so busy são tão ocupados getting these things pegando essas that coisas they don't even have time to think about God's work. que eles sequer têm tempo de considerar a obra de Deus. There are millions and millions and millions of people in this country Há milhões e milhões e milhões de pessoas nesse país that know nothing about the love of our Lord Jesus. que não sabem absolutamente nada sobre o amor de Oh, do Senhor they've heard the Jesus. name, Sim, já ouviram o nome, but they don't know His love. mas não conhecem o seu amor. And you and I have been the recipients of this E love. você e eu fomos alvos desse amor. Grace has been poured out upon us. Graça foi derramada Why sobre aren't we going nós. and telling other people about this Por que não grace? saímos e falamos a outros dessa One graça? simple reason. A razão é uma só. Something else is controlling our life. Alguma outra coisa está Our controlando a deep nossa desire vida. to have things. O nosso desejo To profundo have de position. ter as coisas, ter Our Lord posições. Jesus became a nobody. O Senhor Jesus Cristo se tornou um Zé Ninguém. And He has set the example for us. E ele se esvaziou, ele se And tornou even though the ninguém. New Testament does not command us to do E this, nisso ele se tornou um exemplo para nós. E I ainda want to que não stand seja um before you mandamento as do your Novo brother in the Lord Testamento, this morning. I want to stand before you as your brother. eu quero estar aqui como seu irmão nesta noite. I want to challenge you. Eu quero te encorajar, I want to encourage te you desafiar, to decide in your heart decidir em seu coração that the Lord Jesus is the master whom you love. de que o Senhor Jesus Cristo é o mestre a quem você ama. And you are prepared to become His E bondservant. você se prepare para tornar o seu And you escravo. find a time and a place Encontre o lugar, to get encontre o along meio. with Him all by yourself Ficar sozinho só com Ele. and settle this issue with Him. E resolva essa questão com Ele. Oh, my dear brothers and sisters, Meus my dear queridos friends, irmãos e amigos, please forgive me if this doesn't sound right. por favor, perdoe-me se isso aqui não soar bem.
But what's happening in Brazil can be changed. Mas o que acontece no Brasil pode mudar. It is not right Não é reto that millions and millions and millions of people de que milhões e milhões e milhões de are living in pessoas conditions where they cannot help themselves. vivam em situações que eles não possam se ajudar. And you and I have the solution. Você e eu temos a solução, But we're not willing to go mas não estamos dispostos a ir, because we're so involved porque estamos tão envolvidos in getting things for em ourselves. obter coisas para nós. And the master has to just wait and wait and wait. E o mestre tem que esperar e esperar e esperar. So on his name, on his behalf, E em nome dele, I want to encourage eu you. quero encorajá-lo. Consider becoming a bondservant of our Lord Considere Jesus. se tornar um escravo por amor. It's the greatest honor that could ever be bestowed upon you. É a maior honra que pode ser conferida a Think alguém. about it. Pense a He's the respeito. Lord of the universe. Ele é o Senhor do universo. All authority and power. Toda autoridade He e loves you poder perfectly. foi dada a He ele. only wants to add riches to your Ele life. te ama perfeitamente e He deseja wants you to be acrescentar able to live a riquezas a life with você. meaning and Ele significance. quer que você tenha uma vida com He significado. doesn't want you just to come and live and pass off and there be no evidence of you having been here. Ele não deseja que você simplesmente passe por essa vida sem deixar qualquer evidência de que tenha tido contato com He wants ele. to fill you with his life. Ele quer enchê-lo com a sua vida. He wants to lead you into very difficult circumstances Ele quer te conduzir por aquelas situações tão so that difíceis you can come to know him. para que você o conheça. So many times when we are at the end of our abilities, Muitas vezes, ao chegarmos ao final da nossa própria that's habilidade, when we discover the greatness of his grace. é ali que nós descobrimos a grandeza da When sua I am graça. weak, Quando sou fraco, then I am strong. então é que sou forte. But most of us are never in a position to be weak. Mas muitos de nós jamais nos colocamos numa posição We de have fraqueza. insulated ourselves from those things that cause us to be in a weakened Porque nós condition. nos isolamos das situações que nos causam o sentimento de fraqueza. God wants to bring his kingdom to Brazil. Deus deseja trazer esse reino para o Brasil. And he wants to use some of you. E Ele quer utilizar He alguns wants de you to be his vocês. instruments. Deseja que você His seja seus agents. instrumentos, seus agentes. Those in whom the reality of the kingdom is in your life. Aqueles em que a realidade do reino seja And manifesta. then you can go and help other people Para que você possa ajudar outras know how pessoas to enter into this kingdom. e adentrar nesse reino. That is for Jesus to become the Lord of their life. Ou seja, que o Senhor Jesus Cristo se torne Senhor de suas vidas. You know there are millions and millions and millions of people in Você Brazil sabe que há milhões e milhões de pessoas no Brasil that unless somebody helps them, que a menos que sejam ajudados por unless alguém, somebody goes with the good news, a menos que alguém vá com as boas novas, they'll never be able to enter into it themselves. eles nunca serão capazes de adentrar nesse reino por si mesmos. Now, I know we have to consider the sovereignty of God. Claro, eu sei que precisamos considerar a soberania de Deus. But my dear brothers and Mas, sisters, meus queridos irmãos, is there any question será que há alguma dúvida of God's great love for these helpless people? do grande amor de Deus para com essas pessoas? Can you say that he doesn't love them? Será que poderíamos dizer que Ele não as ama? That he doesn't want them to know his son? Que Ele não deseja que eles I conheçam can seu tell you he filho? wants to know them. He wants them to know him. Com certeza Ele deseja que eles o conheçam. God's heart is very much for these people. O coração de Deus está voltado para essas pessoas. Are you willing to go? Você está disposto? Without a preacher, they will not hear. A menos que alguém pregue para eles, eles jamais ouvirão. And how can they go unless they be sent? E como irão se não forem And our Lord enviados? Jesus is standing and offering you an E invitation o Senhor Jesus Cristo, Ele se coloca e faz um to convite come to him. de virmos a Ele, Learn of him. aprendermos dele, Learn what a wonderful master he is. aprendermos que Senhor maravilhoso Ele Where é, your heart, you fall in love with him. ao ponto do nosso coração se apaixonar por And Ele. because you fall in love with E him, porque nos you apaixonamos care por about Ele, the same things he cares nós about. passamos a nos preocupar com as mesmas He coisas que Ele cares se about these preocupa. multitudes. Ele se preocupa com as They multidões, are like sheep without que shepherds. são como ovelhas sem pastor. And he needs people who are willing to be his agents to go. E Ele precisa de pessoas dispostas a serem seus agentes para irem. That's why I can stand before you this morning. Por isso que posso estar aqui nesta manhã. And without hesitation, E sem qualquer I can hesitação, strongly encourage you encorajá-lo firmemente to give your life to him a dar a sua vida a Ele and to become his e bondservant tornar-se seu escravo and learn how to serve e aprender a servir and ao be Senhor. willing to go anywhere, E estar disposto a ir a qualquer lugar, to forsake anything he would abrir ask, mão de qualquer coisa que Ele venha pedir, that you would be willing to go e você esteja disposto a ir wherever he would send you. onde quer que Ele diga. What a great honor Que grande honra to serve the King of Kings. servir ao Rei dos Reis. I know I'm speaking too long, Eu sei que estou gastando tempo demais. but let me close with this. Deixa eu fechar com isso. Let's suppose that when you're growing up, Suponhamos que nesse processo de crescimento you have a very good friend, você tem um ótimo amigo and eventually he becomes the president of Brazil. e repentinamente ele se torna o presidente do Brasil.
I think all of you would agree. Eu acho que todos concordarão We need a good president in que Brazil. nós precisamos de um bom presidente no Brasil. Yes? Sim, Yeah. You've needed one for a long time. tem muito tempo nós precisamos de um bom But let's presidente. suppose he's a good Mas president. suponhamos que haja um bom presidente, He loves everybody. que ele ame He wants todos, everybody to have a level of life que ele deseja que todos tenham um certo nível de where vida, there's some joy in their em que life. haja algum tipo de gozo na vida. And one day you get a telephone call. E um dia você recebe um chamado telefônico And you say, hello. e você atende, And he diz says, alô. hello, Tiago. Ele diz: Hi, Tiago. oi, Tiago. This is your friend, what's his name? Paulo. Aqui é o Paulo. This is Paulo. Aqui é o Paulo. You remember we were in school together. Você lembra, nós fomos colegas na escola. Maybe you heard I became president of Brazil. Talvez você saiba, eu fui eleito presidente do Brasil. I'm having many opportunities, E tenho muitas oportunidades, many problems, muitos but problemas. I have an area here of Mas eu responsibility. tenho uma certa área aqui de I can't responsabilidade. find the right person E to eu do não this job. encontro alguém adequado para esse emprego. Would you be interested in coming and joining my administration? Você teria algum interesse em ocupar esse cargo? Because I know you're a responsible person. Eu sei que você é uma pessoa I responsável. know you love the people. Eu sei que você ama as pessoas. So are you willing to come and serve in my Você estaria administration? disposto a vir e servir? Now, how would you respond? Como você What would be responderia? going on inside? Aí, que tipo de sentimentos você teria? Do you think it'd be a great honor Você consideraria isso uma grande for honra? you to work in the administration of a good president of Brazil? Fazer parte da administração de um bom presidente? I think most of you say, yes, that would be a great honor. Talvez muitos concordem em dizer que é uma grande I honra. want to say there's something greater than that. Mas eu quero dizer que é algo muito maior do que isso. The sovereign ruler of the universe, Porque é o soberano governador desse King of universo, kings, o Rei dos Reis, the Lord of o lords, Senhor dos wants to Senhores. bring his kingdom to Ele this earth. deseja trazer o seu reino para esse lugar. And he has called us E ele nos tem chamado to be a part of this work. para sermos parte dessa obra. You have to respond to the invitation. Mas você precisa responder ao It convite. includes an invitation to come and know God, E isso inclui um convite para conhecer a Deus and then with the willingness to go and share what you come to know about e God. uma disposição para ir e repartir aquilo que você sabe de Deus. Just the truth, that's all. A verdade, só isso. You know, sometimes when we think about evangelism, we think of some complicated thing. Às vezes, ao pensarmos em evangelismo, imaginamos algo tão complicado. To me, evangelism is very simple. Para mim, evangelismo é muito It's simples. just a beggar telling other beggars where to get some bread. É um mendigo contando para o outro mendigo onde achar o pão. You found the bread, Você achou o pão? now you're going to tell other people where they can find it. Então agora vai e diga a outras pessoas onde Not encontrar o pão. complicated. Não é difícil. You don't have to go to seminary. Você não precisa ir ao seminário. You don't have to go to Bible Você não school. precisa ir à escola bíblica. You need to know where to find the bread. Você só precisa saber onde que se encontra o And pão. then you help other people. Aí find você it. ajuda outros a acharem o pão. He is the bread of life. Ele é o pão da He is the vida. living bread. Ele é o pão And vivo. you've come to know him. E você o And you just conheceu. want to direct people to where they can Então come to know him. simplesmente aponte direção para as pessoas. Now, I'm not saying it's easy, Não estou dizendo que é fácil, but it's simple. mas é simples. Not complicated. Não é complicado. Are you willing to go? Você está disposto a ir? I want to encourage you to seriously consider. Eu gostaria que você seriamente considerasse If isso. I could sit down with each one of you, Se eu pudesse sentar com cada um de vocês, I would put pressure on you. eu faria pressão. Maybe I hope it's the right kind of pressure. Eu espero que seja a pressão certa. And I don't care if you're 15 or 115. Não me importa se você tem 15 ou 115 anos. The Lord still wants you to go. Deus ainda quer que você vá Become his bondservant e se tornar o seu escravo por and amor turn your life fully over to him. e te dedicar sua vida completamente a Ele. You know what I'm asking the Lord for? Você sabe o que é o meu pedido diante do Senhor? I'm asking the Lord to give us 1,000 people Eu estou pedindo a Deus nos dar 1000 pessoas that will give themselves fully to the Lord, que se deem completamente a Ele. that are willing to go anywhere in Brazil Estejam dispostos a ir a qualquer lugar nesse Brasil and be agents of the gospel of the kingdom of God, para serem agentes do reino de Deus, so that things can change. para que as coisas possam mudar. Our God is not satisfied O for nosso things to Deus be não this está way. satisfeito com a situação atual. Every week I witness people living in conditions. Cada semana nós testemunhamos pessoas vivendo em tais It would be a condições crime in the United States que seria considerado um crime nos for Estados people Unidos. to live in the conditions, for the animals to live in the conditions that people live in. Seria um crime se animais vivessem em condições em que pessoas vivem aqui. And we have been given a solution A nós foi dado solução in the person of our Lord Jesus Christ. na pessoa do Senhor Jesus He can Cristo. change their lives. Ele pode mudar essas But he vidas. needs for some of us to be willing to go. Mas ele precisa que alguns de nós estejam dispostos a ir.
Are you willing? Você está Now, disposto? this is a question you have to answer in your own heart. Essa é uma pergunta que você tem que responder But no I seu want to put the coração. pressure on Mas eu quero pôr pressão for you nisso, to seriously para consider. que você considere isso com Give seriedade. yourself Desse to the sovereign Lord of the universe, ao Senhor soberano deste to universo, be an ambassador para ser um for embaixador the King of Kings. para o Rei dos And the Reis, Lord of Lords. para o Senhor dos Senhores. Let's pray. Oremos. Lord, we want to thank you with all of our hearts for the way you've helped us during these times together. Senhor, desejamos agradecer-te, Senhor, com o fundo do nosso coração, pela maneira como o Senhor tem nos ajudado. And Lord, I want to thank you and ask you to bless my dear brothers and sisters Eu te agradeço e peço que o Senhor abençoe os meus queridos irmãos for being so patient with me. por serem tão pacientes comigo. I know I've spoken long time Sei que já falei demais and probably said some things that were not the best to say. e talvez pronunciei coisas que não eram as melhores. But Lord, I'm asking you to be the Lord over it all. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor exerça senhorio sobre todas as But coisas. especially, Lord, that you would speak these great words to our Mas hearts. especialmente, Senhor, que tu fales essas palavras Help especiais ao us nosso to coração. understand Ajuda-nos a that entender you desire for us to become your que o bondservants. Senhor deseja que nos tornemos teus escravos por It's not a amor. requirement, Não é um mandamento, but it is a desire of your heart. mas é um desejo do teu coração. And Lord, if we know what this desire E, is, Senhor, se nós soubermos que desejo é esse, by your marvelous grace, pela tua graça maravilhosa, help us to make the right ajuda-nos response. a responder Lord, I adequadamente. cry out to you on behalf of everyone here, Eu clamo a Ti, Pai, em nome de cada um que estão aqui, and especially for the young brothers and sisters, especialmente pelos mais jovens, that you will continue to stir their que o hearts Senhor continue a mover em seu coração about this matter of serving you. sobre essa questão de servir a Ti. Thank you again for your mercies. Obrigado mais uma vez pelas Tuas misericórdias. Thank you for your grace. Obrigado pela Tua graça. Thank you for your great love. Obrigado pelo Teu grandioso amor. Continue to do your work in us Continue a fazer a Tua obra em and nós. help us to grow Ajude-nos a in crescer the grace and knowledge na graça e no of our conhecimento Lord and Savior Jesus do Christ, nosso Senhor e Salvador Jesus in whose Cristo. name we ask É no this. nome dele que pedimos. Amen. Amém.